Palavra de Deus com os apresentadores Pastor José Mauro, irmão Hugo Anci e Pastor Davi Alencar Santana. Fique conosco, a sua participação é muito importante para nós aqui no Shekinah Podcast. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, aqui quem vos fala é seu grande amigo Pastor Mauro. Estamos aí mais uma vez aí, irmãos, entrando aí nos lares de vocês aí com o SKNH Podcast, amém, graças a Deus, o 22º SKNH Podcast. Peraí, convidado especial, irmão Hugo hoje? Ainda tá no lugar do convidado especial, não, aqui é o meu irmão Hugo, é isso aí, Pastor Mauro, mais uma tarde abençoada aqui no nosso SKNH Podcast, para a honra e glória de Deus, nessa terça-feira maravilhosa, Pastor Mauro. Amém, dia 15 de março, é para a honra e a glória do Senhor Jesus. E estamos aí, né, meus amados, aí, prontos mais uma vez a debater um assunto aí polêmico do cotidiano. Daqui a pouco vai chegar aí o nosso convidado especial, tá chegando e tá vindo aí. Graças a Deus vamos estar aí debatendo, depois nós vamos estar apresentando esse grande amigo aí que vai estar nessa tarde juntamente conosco aqui para completar a mesa. E hoje estamos falando aí, né, irmãos, como sempre, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo aí pelo Facebook do meu perfil José Mauro e também pela página do SKNH Podcast. E o telefone da rádio, irmão? O telefone da rádio é o 4203-4009. Nós estamos em São Paulo, Pastor Mauro, 011-4203-4009. Maravilha, quero mandar um abração aí já pra todo mundo aqui da região do Jardim das Rosas, Embu das Artes, Jardim Irene, aí toda essa região aí, né, Mogo? É isso aí, Pastor Mauro, Valo Verde, Valo Velho. Estão nos ouvindo aí pela rádio, Pirajussara, Campo Limpo. Benção pura, graças a Deus. E nós estamos aí também em transmissão simultânea aí com a Rádio Renovo, do meu querido amigo Pastor Rogério Batista, diretor da Rádio Renovo, né? E é muito fácil você entrar ali na Rádio Renovo. Basta você clicar www.zeno.fm/Rádio Renovo, www.zeno.fm/Rádio Renovo, ou pelo aplicativo da Zeno, né, amor? É isso aí, Pastor Mauro, muito fácil. Você entra aí no seu agregador, pra você baixar aí o aplicativo, você baixa o aplicativo Zeno, Z-E-N-O, baixa ele, depois você baixar, Pastor Mauro, ele tem várias rádios. Mas isso aí você coloca lá Rádio Renovo, a partir das 16 horas, toda terça-feira, o SKNH Podcast. Maravilha, maravilha. E também aí, né, irmãos, nós temos aí, como nós falamos aqui, né, nós estamos ao vivo aí pelo meu perfil do Facebook e pela página do SKNH Podcast, mas também ao vivo pelo YouTube do irmão Hugo, né, amor? É isso aí, Pastor Mauro. Pelo YouTube é muito fácil de você achar. Irmão Hugo AMSI. Tem a sigla lá, hein, Pastor Mauro? Irmão Hugo AMSI. Maravilha, está ao vivo lá. Então curte, comenta, compartilha, manda aí a sua sugestão para o programa de hoje, seu comentário, que nós vamos estar tratando daqui a pouco, né? Mas também, lá para quinta-feira, nós vamos estar baixando em mais duas plataformas, que é o Spotify e o Deezer, né, amor? É isso mesmo, Pastor Mauro. Spotify e Deezer, a partir de quinta-feira, esse programa vai estar na íntegra lá, Pastor Mauro. Lembrando que o nosso convidado tá chegando, hein, Pastor Mauro? Maravilha, que benção pura, hein? Daqui a pouco aí a mesa vai estar completa, mas já vamos deixar o tema de hoje aí, irmãos. O tema de hoje, como vocês já estão vendo aí, né, irmãos amados atrás aí, é o esfriamento espiritual da igreja atual. Eita, irmão. Então, hoje vai ser bem assim, Pastor Mauro. Hoje a gente vai falar hoje sobre o esfriamento espiritual da igreja atual, hein, Pastor Mauro? Amém, glória a Deus. Então, se você quer comentar, falar alguma coisa sobre esse assunto, mandar uma pergunta também para nós aqui, nós vamos estar respondendo aí com muito carinho. Quiser ligar também, deixar sua pergunta aqui na rádio, no 4203-4009, liga aí, nós vamos estar respondendo aí no decorrer do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um louvor abençoado agora. Enquanto nós estamos ouvindo esse louvor,
Pega esse dedinho abençoado, curte, comenta, compartilha com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos aí do Facebook, amém? Leva essa palavra de Deus a outros lares, irmãos. Vamos compartilhar, vamos ser aí boca de Deus aí nessa terra, em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir o louvor agora. Vocês que estão aqui podem bater palma, amém? Voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Quem é este rei que nunca mudou, sua palavra eterna, ele nunca falhou, levanta o pequeno e confunde o grande. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Aleluia! A Shekinah de Deus está vindo para sua vida, bem creia. Quem é este rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Mudou, sua palavra eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Shekinah. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Amém. Aplauda o Senhor, amém, igreja? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves a boa e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves a boa e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, seja um sacrifício vivo a Deus. Façamos tudo quanto tem
Salvador. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves a boa e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves a boa e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, seja um sacrifício vivo a Deus. Façamos tudo quanto ensinou o nosso Salvador. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Mas os que esperam no Senhor
eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minha voz. Maravilha, maravilha. Graças a Deus, irmãos. A mesa aumentou agora, hein, irmão? Agora sim, hein, pastor Mauro, agora é verdadeiro mesmo, hein? Graças a Deus, estamos aqui, meus amados, com um ilustre convidado. Eu sempre tenho o costume de dizer, né? A gente calejou o joelho, né, irmão? É verdade, Secou a pastor língua Mauro. desnaturada. O nosso convidado tá aqui hoje, que ele também tem como se diz assim, Compromisso, muitos né, pastor compromissos, né, assim, mas graças a Deus ele tirou um tempinho para estar aqui juntamente conosco nessa tarde. É o nosso querido irmão, pastor Marcos Felipe, lá da igreja Conexão com Cristo. Mas eu vou Eita, deixar ele maravilha, falar hein? nessa tarde, se apresentar e falar um pouco da sua vida, da sua família, do seu ministério. Fica à vontade, pastor Marcos. Em primeiro lugar, boa tarde, né, a todos os ouvintes, graça e paz, pastor Mauro, irmão Hugo, é um prazer muito grande estar com os senhores aqui Mas é nosso. nesta tarde, né, e também com essa audiência, né, que eu sei que algumas pessoas estão acompanhando pela rádio, pelo Facebook, Instagram YouTube. e YouTube, né, e tenho certeza que hoje nós iremos aqui trazer, né, através do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que tudo o que nós conversamos a respeito da palavra de Deus, principalmente um tema como esse, precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos conseguir extrair o melhor do assunto, né? É verdade, pastor. E o pastor, ele é pastor da igreja Conexão com Cristo, né? Fala um pouco mais do seu ministério, pastor. Isso. Nós somos da igreja evangélica, né? Ministério Conexão com Cristo. Estamos ali em Parelheiros, né? A família, o pastor Josias é o pastor presidente. Eu sou o pastor local da igreja, né? E estamos ali fazendo a obra de Deus já há 2 anos. Estamos no ministério pastoral já há algum tempo, né? Aproximadamente 10 anos. Passamos por um ministério Assembleia de Deus, do Brás, onde tivemos ali o privilégio de dirigir aproximadamente umas 4 igrejas, né? bem, Ao sim. todo no tempo. E hoje nós estamos num projeto que Deus confiou a nós, né? E tentando acertar sempre. Nós não somos perfeitos, Verdade. mas o que é a obra de Deus, né? A palavra de Deus fala que a igreja ela permanece, né, imaculada sobre a terra, né? Ela é irrepreensível, né? Isso é verdade. Porque ela não pode ser repreendida por homem, né? E claro que falando disso tem as 2 igrejas, né? A igreja que vai morar no céu e a igreja que deve ser repreendida, Verdade, isso porque a mesmo, com igreja certeza. no contexto coletivo, né? E não no contexto do arrebatamento. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso durante o programa. Graças a Deus, antes de entrar no tema, tem que aproveitar esse milhão do pastor. Graças a Deus, o pastor está aqui junto com a gente, vamos aproveitar. E o pastor Marcos, ele vem de uma família de pastores, né, pastor? Sim. Nós temos aí o privilégio, já tivemos o privilégio do nosso irmão querido, irmão pastor Ezequiel, estava aqui também, né, num tema maravilhoso. O pastor Adeilton, nem se fala, irmãos, benção pura, pastor Israel, né, e o pastor Josias, né, também, como falou também, estamos esperando ele aqui um dia Tem que também. trazer a família inteira, né, pastor Mauro? Tem. Qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui com todo mundo da família. É verdade. Já cabe todo mundo aqui, pastor Mauro? Ah, cabe, né? Dá um jeito, nem que a gente saia pra fora e eles entram aqui e ficam aqui no nosso lugar, né? Graças a Deus. Mas é uma benção assim, né, pastor Marcos? Uma família toda de pastores, né? E também tem algumas missionárias no meio também. É uma benção, né? Sim. É um privilégio, né? É um privilégio. A gente sabe o milagre que Deus fez na nossa família, né? Nós nascemos num berço evangélico,
né? E durante um período da nossa trajetória, nós nos afastamos, né? Por causa de problemas que aqui, se eu fosse contar o testemunho do que aconteceu, daria pelo menos uns 5 programas. 2 podcasts, então. 2 não, pelo menos uns 5, né? Para contar toda a história. Mas eu prefiro dizer que Jesus, ele nos trouxe de volta pro redil, né? Amém. E ali, hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos uma família com pastores, né? Pelo menos 5 pastores, minha irmã também, que é uma bênção no ministério, né? E A Déia, né? Beijão pra Déia. Então, Déia, manda um que é abraço minha pra ela irmã, aí. né? Déia, um beijão. O Adeilton também, do Ministério Elim. E, assim, é um privilégio muito grande, pastor, poder ter uma família, né? Eu sempre falo para os meus filhos, sempre ensino para eles a importância da gente ter a família no altar do Senhor. É verdade. Porque, inclusive, esse esfriamento espiritual da igreja atual, né? Esse esfriamento espiritual, nós vivemos muito em função desse tipo de problema. Verdade. Né? Cada dia mais as pessoas relativizam a fé, relativizam o mundo espiritual, e aí vai tirando do contexto da palavra de Deus, e aí vai acontecendo esfriamento por parte dos filhos, né? Por parte de toda a família. Verdade. E a esposa também, manda um beijão, fala o nome da esposa também, manda um beijão pra ela. Eu não posso esquecer da minha esposa, né? Pastora Simone. Beijão. Tá nos acompanhando aí pelo Facebook ou pelo Instagram. Em alguma das redes ela vai estar aí. É verdade. E tá acompanhado com a filha também aqui no estúdio com a É, gente uma aqui, benção. né? Tá aqui, Essa é a minha companheira, né? Todo lugar. A minha esposa tá trabalhando hoje e sempre ela me acompanha, né? Sempre tá aí junto comigo. Já né? acompanhando os passos aí do pai aí. Maravilha, graças a Deus. Eu, irmão, sou suspeito de falar do pastor Marcos, né? Porque eu conheço eles há muito tempo. Eu lembro, ó, pastor, ó como eu sou uma pessoa saudosista, eu lembro muita coisa. Eu lembro a vez que vocês foram lá, você e o Israel, foi naquela garaginha, lembra lá no 7 de setembro? Pregadores mirins naquela Olha. época lá. Sim. A minha esposa convidou, minha esposa, ela era tomava conta do grupo de crianças e ia fazer uma peça lá na época, até lembro, vocês fizeram a peça do Cego de Jericó. Sim, eu lembro. Era pequenininho, pai, o paletó chegava a arrastar no chão, irmão. Verdade. E já era fogo puro naquela época, né? Sim, pastor? sim. Ó, irmãos, eu lembro do pastor Mauro, o pastor Mauro com cabelo, né? Com tinha um topete. Ah, faz uma tempo, hein, franja. irmão? Faz tempo, Não, hein? rapaz, esse Meu cara era Deus, galã. nunca vi. Pensa, galã, olho verde assim, né? Oh, meu Deus. Olho verde, cabelo igual franja, Sansão. loiro. Pensa. Rapaz, hoje? a gente não estava acostumado, né, Tá com, vendo aí, com esse porte europeu. De repente o pastor Mauro chegou lá e... Aí, Uma vez. coitado hoje, né? Infelizmente. Quer dizer que antigamente então, o pastor Mauro parecia o Brad Pitt, então, Parecia na verdade, o Brad no Pitt. cabelão, os olhos azuis. Exatamente. Rapaz, hein, pastor Mauro? É azul, né? Eu falei verde. É azul, não, tá certo, é azul mesmo. Mas amém, vamos lá então, vamos entrar no assunto aí, amém? Então hoje o tema de hoje, né, irmãos, é o esfriamento espiritual da igreja atual. E a gente não pode fechar os olhos, né, diante de tudo isso que está acontecendo hoje nos últimos tempos, né? Nós vemos aí que o verdadeiro arrependimento, conversão a Deus, né, parece que eles estão sendo esquecidos, né? A essência do evangelho está sendo esquecida e a gente vê tanta coisa que está acontecendo dentro das igrejas, né, pastor Marcos? A gente vê aí algumas coisas aí. Às vezes a gente começa a falar isso para os nossos filhos, eles não entendem, né? Mas eu até comento isso para minha esposa, falo assim, acho que esse mundo não é para nós, nós não tem lugar para nós nesse mundo por causa do que está acontecendo dentro das igrejas, não é verdade? E antes do pastor responder, pastor Mauro, a gente tem um versículo base pra gente dar ênfase ao nosso programa, que é o esfriamento espiritual da igreja atual. Nós vamos falar sobre isso hoje. E nós vamos se basear lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim, ó, por isso, diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, pastor. Então, nós vendo esse esfriamento na igreja, nós vamos começar a falar sobre esse assunto agora, baseado com esse versículo, com esse capítulo, pastor. Então, esse tema ele é bastante preocupante, né? Verdade. Ele é bastante preocupante porque nós sabemos a importância da igreja, ela ter esse amor por Cristo, né? Porque muitas das vezes nós oramos para ser a igreja que nós somos hoje. Verdade. Porque nós vimos de uma época que se batia a laje com a tábua que batia a laje, eu me lembro,
que depois lavava essa tábua e fazia os bancos para os irmãos verdade, sentarem. é isso mesmo, verdade. Se eu tiver equivocado, os irmãos me corrijam, mas eu tenho certeza que não, porque isso eu vi com os meus olhos. Eu pude ver, eu pude testemunhar as igrejas do passado, né? Eu não sou saudosista. Eu gosto do momento atual que nós estamos vivendo. Mas eu lembro de quando nós éramos pequenos, pastor Mauro, o senhor tocou no assunto, e eu reconciliei com Jesus quando eu tinha aproximadamente uns 10 a 11 anos de idade, e eu lembro que nós fazíamos uma fila na porta da igreja antes de abrir o culto. É verdade, é isso mesmo. Consagração era todos os dias, 7 horas da manhã. E quem estava lá? Todos os irmãos. Aí, hoje em dia, é claro que mudou bastante, porque hoje a maioria das pessoas trabalham, né? E naquele tempo, quem estava na prova, que estava procurando emprego, ia para consagração. Verdade. Né? E também, assim, as igrejas não sequer tinha piso. Verdade, era aquele piso chão grosso. Chão né? grosso, vermelhão, né? Aquele... E assim, hoje, se você assiste um culto de uma igreja americana, uma igreja da Europa, né? As igrejas brasileiras não devem nada em termos de tecnologia. Verdade. Evoluiu. Os músicos da igreja hoje, eles estão nos The Voice Brasil, nos realities musicais. Os músicos, né, eles estão tocando em vários bandas Festivais, seculares, né? festivais, né? Verdade. Então, nós oramos para que a igreja ela fosse o que ela é hoje. Mas aí a gente percebe que também perdeu-se o que nós tínhamos antigamente. A essência, né, pastor? A essência, exatamente. E mesmo a gente falando, né, pastor, sempre quando a gente vai tocar num assunto, falando sobre o esfriamento espiritual da igreja, lógico que nós vamos tocar no antigamente, que antigamente Verdade. era diferente. Então, às vezes as pessoas acham assim, eles vão falar que antigamente era isso, eles são muito saudosistas, mas não é. Se a gente está trazendo um pressuposto que naquela época era diferente, hoje, por isso que nós estamos vendo um esfriamento espiritual na igreja hoje. Mas se você pegar os cultos de antigamente, igual vocês estão falando aí, chão batido, aquelas coisas, era diferente, querendo ou não, era muito diferente do que a gente vê hoje nas igrejas, né, pastor? Sim, e é um alerta, né? A gente não pode... Temos que ser autocrítico. Verdade. Né? Porque isso não é um problema regional. Isso não é um pra problema... nós também, né? Sim, não é um problema local, assim, porque às vezes eu acho muito fácil a gente falar do terreno dos outros. Sim. Falar, não, a igreja tal é assim, a igreja tal é assim. Não, mas isso... Tá no modo geral, né? Sim, o próprio texto que fala a respeito das 10 virgens relata que as 10 dormiram, né? 5 delas tinham reserva, mas as 10, em um dado momento, elas dormiram. Elas ficaram sonolentas, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, a igreja precisa despertar, né? Porque nós estamos vivendo um momento, em termos de tecnologia, em termos de até mesmo preparo, porque antigamente o irmão que sabia explanar bem o texto, ele era o pregador de todos os congressos. Verdade. Ninguém tinha teologia, faculdade de teologia. Era difícil Não também. tinha. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Você vai nos sites, mesmo aí tem até através da internet você estuda, né, teologia. Antigamente era muito difícil você entrar numa faculdade de teologia, que era muito caro, era caríssimo, e nem todo lugar tinha, né, pastor? Sim, exatamente. Até mesmo, eu lembro que quando nós vimos alguém que explanava a palavra assim com aquele conhecimento, aquela sabedoria, nós tínhamos uma admiração, a gente parava para... Hoje é o irmão que vai pregar e a gente parava para ouvir assim, mas com muita reverência. E eu lembro que os pastores, né, que muitas das vezes os pastores, aqueles desbravadores, eu gosto de chamar muito carinhosamente, porque eles foram desbravadores, foram Verdade. eles que prepararam o caminho, né? que prepararam o caminho, exatamente. Sem tecnologia. Sem tecnologia. Correr atrás de livros para ler, pesquisar, não era igual hoje, tem internet, que hoje, igual o pastor Mauro falou, você clica lá na internet, tem um sermão pronto para você fazer ali, né, com a facilidade que nós temos hoje. Sim, então, e só com o dom do Espírito Santo, muitas das vezes a pregação desses pastores tinha só glória a Deus e aleluia. Verdade. E no final do culto era 10 almas para Jesus. Era porque, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento que eu gosto.
eu sou um pastor moderno, né? Eu gosto de cantar, eu canto os hino worship. Todo mundo critica os worship. Mas é uma benção também. E eu né? gosto dos worship, sabe por quê? Porque assim, a gente não pode ser... A gente, na igreja, nós temos que ser instrumento de verdade, Deus. com certeza. Tem gente que pensa que só vou cantar o que eu gosto, só vou tocar o que eu gosto. Não, você tem que tocar... temos que tocar, cantar o que vai tocar o coração de Com Deus. certeza, quem trabalha no coração é Jesus, né? É Deus, né? A Sim. gente tem que usar todas as maneiras para que o evangelho chegue ao coração das pessoas, né? Né? Então, e só para não falar que isso aqui não é um saudosismo, né? Nós estamos falando de algo que nós fomos testemunhas. Nós vimos acontecer com os nossos olhos. Testemunhas oculares, né? Do que acontecia antigamente. Uma igreja que não tinha muito recurso, mas os irmãos eles tinham sede de estar no culto. E isso, né, isso foi falado para nós. Isso foi orientado antes. Jesus mesmo disse que isso iria acontecer, que muitos iriam se esfriar, né? E a gente vê hoje, né? Hoje na nossa época acontecendo isso. Isso é um alerta para nós também, né? Sim, exatamente. Sabe, o que mais observo nos dias de hoje é que assim as pessoas eles se tornaram tão exigentes, eles se tornaram tão exigentes, mas que o pastor ele tem que dar um show. É verdade. Ele não tem que pregar. É verdade. Ele tem que dar um show. Tem que ser o animador da plateia. Exatamente. As pessoas muitas das vezes não estão ali por causa de Jesus. O pastor ele tem que dar um show. O ministro do louvor ele tem que fazer... Ele tem que arrancar a emoção do coração da pessoa de qualquer jeito, né? E se o que for possível fazer, ele vai fazer ali, né? Hoje o que dá a entender é isso, né? Exatamente. Nós observamos, assim, por exemplo, o culto semanal é um culto que todas as igrejas, no geral sofrem com essa dificuldade de ter os irmãos. Porque... muitas das vezes, irmãos, nós que somos pastores, nós sabemos, tem muitas pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão estudando, mas muitas pessoas dão desculpa. Para não ir para a igreja, né? Para não ir para a igreja. É verdade mesmo. É verdade. Sabe? Esses dias eu estava comentando isso lá na igreja. Antigamente nós tínhamos culto todo dia. Segunda-feira você ia visitar um lar. Terça-feira era culto de doutrina. Era chamado culto de doutrina, lembra? Feijoada, né? Era feijoada. Era feijoada. E assim, eu já fui numa época onde as pessoas... Assim, os tempos vão mudando, né? As pessoas já falavam naquela época que os cultos de doutrina eram de portas fechadas, né? Eu não cheguei a pegar essa época, né? Sim, eu peguei. Os cultos de doutrina eram de porta fechada. Quarta-feira geralmente era círculo de oração. E todos os dias tinha trabalho na igreja. Hoje, se você vai colocar... Hoje, no máximo, temos 2, né? Um exemplo lá na igreja, terça, né? E domingo. As pessoas já acham muito. Se você colocar um culto no sábado, mas pastor, tem que descansar, não sei o quê, né? Parece que não tem mais aquela sede, né? Aquela vontade de ir pra igreja mais. Parece que se tornou um peso, né? Da pessoa ir pra igreja. E sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço na igreja? Eu falo, irmão, o nosso calendário, ele não tem 30 dias. Então, para planejamento da igreja, então esqueça o calendário de 30 dias. Porque o nosso calendário, ele tem 4 a 5 dias. Porque Verdade. é domingo e domingo. Verdade, porque às vezes tem 4, às vezes tem 5. Uma pessoa, por exemplo, que falta um domingo, ele faltou 15. Verdade. Ele ficou 15 dias sem ir para a igreja, uma pessoa que só congrega no domingo. Por que eu estou falando isso? Eu vou mencionar um texto. Pode, fica à vontade. Eu não vou ler para... Mas não, pode ler, pastor. Pode ler? Pode ler. A gente aqui é baseado na palavra de Deus. E aqui não tem filtro, pode ficar à vontade. Vamos conversar aqui como se nós estivéssemos no bate-papo entre amigos aqui. Entendeu? Exatamente. É isso que eu queria, sabe? Eu falei, meu Deus, eu espero que seja um bate-papo agradável. Pode desabafar à vontade. Aqui nós vamos conversar à vontade. A gente tem 2 horas pra gente bater um papo aqui, pra gente passar aqui, explanar aqui sobre esse assunto, esfriamento espiritual da igreja. Antes de você estar lendo o texto, tudo isso que vocês falaram aí foi falado domingo na igreja que eu congrego, pastor Mauro. Que as pessoas dão desculpa para não ir na igreja no dia de semana. É verdade. Mas, por exemplo, se você convida uma pessoa famosa para estar na sua igreja, a igreja vai estar lotada e ainda as pessoas vão convidar a gente que nem crente não é para estar lá. É verdade. Quer dizer, é o show que as pessoas estão querendo ir assistir, não você ir lá para se arrepender, para você ouvir uma palavra de Deus. As pessoas estão querendo ver o show daquela pessoa. Mas é isso aí. Verdade. Queridos, tem um texto, o texto de Apocalipse capítulo 2,
fala da carta à igreja em Éfeso. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, 7 pastores, 7 igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Isso aqui é errado ou certo? A igreja está agindo de forma correta. Verdade. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu vou ler até aqui para a gente conversar, falar um pouco desse texto. Sabe, é interessante que a gente olhando para esse texto e os tipos de característica que Jesus dá da igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja que a gente fala assim, meu pai, não tem defeito. É a igreja não perfeita. tem erro, sabe, a igreja perfeita. Irmão, é uma igreja bíblica, uma igreja baseada na palavra. Puseste a prova aqueles que se dizem apóstolos, e tu achastes mentirosos. Discernimento. É uma igreja que é fundamentada na palavra e tem discernimento. Verdade. É uma igreja que é que ela persevera. Ela é uma igreja perseverante, suportaste as provas por causa do meu nome. Irmãos, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, isso aqui é uma igreja perfeita para se congregar. Verdade. Tô mentindo? Não, tá certo. Só que Jesus ele vai chamar atenção para um ponto. Eu tenho contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Irmão, eu vou falar de um relacionamento eu vou falar de um relacionamento de marido e mulher. Sim. Como que é um relacionamento de marido e mulher sem o amor? É verdade, não tem como, né, pastor? Confiança. É né? vazio. É um relacionamento de obrigação. É um relacionamento de Fica aquela coisa Mecânica, né? robotizada, mecânica, né? robotizada, de compromisso. Cada um faz a sua parte. Por exemplo, o marido sai para trabalhar, traz o sustento para dentro de casa, a esposa faz o que tem que fazer, ela cuida do lar, cuida dos filhos, trabalha também. Então cada um cuida da sua parte. Então não tem erro. Não tem como dar errado um tipo de relacionamento como esse. Só que o amor, na hora da intimidade, esse casal ele vai perceber a importância do amor. Verdade. Então é disso que Jesus ele está falando para a igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala dos membros, né? Nós falamos dos membros, né? Das pessoas em si, porque a igreja, né? Hoje se fala muito, a igreja somos nós. Mas eu me pego a pensar, que tipo de igreja Que a gente é, né? nós somos? É verdade. Esse a igreja somos nós. É verdade. Sabe, pastor Mauro? Porque a igreja, ela tem as suas características que está impregnada nela. Né? Será que nós somos, assim, quando nós falamos, eu sou a igreja, você só está querendo dizer que você é uma pessoa desgarrada, mas que você recebe o Espírito Santo dentro do templo, que é a sua vida? Ou você entende que uma igreja ela tem obrigações? A igreja, ela é quem não se conforma com esse mundo. A igreja é quem protesta. A igreja, ela tem que ser quem vai lá e protesta, tem que trazer uma mensagem, uma palavra de salvação. A gente vê isso, a gente vai ouvindo, né, as coisas, vendo essas coisas que estão acontecendo hoje nas igrejas. Até a própria liderança mesmo, quando a gente fala isso, quando o pastor disse, né, nós costumamos colocar a culpa sempre nos outros, né, mas será que nós estamos sendo essa igreja mesmo? Será que nós estamos com esse amor que a igreja verdadeira tem? Será que nós, como cristãos, temos esse amor ou não? Nós estamos indo mesmo só por ir mesmo, né? Muitas pessoas vão ali só para dizer que tá ali, muitas pessoas usam, eu tô na igreja só para dizer que tá na igreja, mas aquele amor de estar mesmo, de estar congregando com aquela pessoa ali, será que ele tem esse amor mesmo com essas pessoas? Sim. E assim também, né? Conforme o pastor estava falando, antigamente as igrejas eram assim, né?
querendo dizer ou não, a gente é saudosista, né? Não tem como, né? Eu gosto de lembrar muito de quando eu comecei, né? A igreja é como se fosse uma família, um se preocupando com o outro, né? Sim. E a gente ia para a igreja, né, com aquele prazer de estar na casa do Senhor. Não via a hora de chegar, principalmente o domingo. Nem que a gente fosse a semana inteira na igreja, mas quando chegava o domingo, sei lá, é algo que a gente não consegue explicar. Será que a igreja hoje não se transformou como se fosse uma empresa? Parece que as pessoas, assim, elas estão trabalhando, que nem o pastor falou, elas estão trabalhando, mas como se fosse assim, cada um tá no seu quadrado, né? Vamos supor, eu tô aqui, um exemplo que eu vou dar aqui, eu sou do grupo de louvor, eu não interfiro no grupo das irmãs, né? Quer dizer, então elas que se virem, o grupo das irmãs não interfere no grupo das crianças. Será que não tá virando como se fosse assim, uma certa obrigação, cada um faça a sua parte e acabou, né? Não tá mais virando aquela comunhão onde todos se ajudam? Será que não é isso que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje? Até mesmo entre os próprios obreiros lá em cima também acontece isso também. Mas tem que cumprir um compromisso. Como se fosse um compromisso, né? Não é uma coisa que você vai com prazer, né, pra igreja. Não é como se fosse que você tem que cumprir aquele compromisso, porque, assim, eu faço parte daquele grupo e tenho que fazer. Né? Hoje, o que dá a se entender é isso também, pastor. Eu acho que o que está acontecendo é isso. As pessoas fazem ali a sua parte achando que estão fazendo e o que fez tá bom e acabou. Então, é exatamente isso, né? Fazer pelo dom. Irmão, tá cheio de gente que prega por causa do dom, que cura as pessoas por causa do dom, por causa que tem uma função. Porque o dom, irmãos, Deus ele dá sem arrependimento. Mas, assim, o dom, o nosso primeiro compromisso ele tem que ser com Deus. É verdade, com certeza. Né? Pessoas que têm um preço para você poder trazer uma palavra, olha, é tanto, né? É isso mesmo. Não, por favor. Eu não vejo isso em Jesus, eu não vejo Jesus agindo desta forma. Jeito, né? Não tem... Você me desculpa. Se eu estiver errado, não tô, eu acredito. Porque, irmão, nós estamos pensando da Bíblia. Verdade. Sabe? Jesus, quando as pessoas queriam colocar ele como rei, ele saía daquela cidade. Né? Por quê? Irmão, quando a gente faz a obra de Deus com amor, a gente tem prazer. A gente tem prazer de estar na igreja. O pastor não precisa me cobrar. Verdade. Não precisa me cobrar. Verdade. Eu vejo o chão molhado ali, eu penso, alguém pode cair nisso aqui. Eu não espero o pastor pedir para eu fazer aquilo. Eu mesmo vou pegar ali um pano. Não, isso aqui é minha casa. Isso aqui isso é ser a igreja. Então eu pergunto, essas pessoas que se dizem eu sou a igreja, que está dentro da sua casa, será que eles estão sendo igreja de fato? É complicado, né, pastor? Verdade. Porque ser igreja é cuidar do próximo. Com certeza. A igreja primitiva, ela tinha como característica cuidar do próximo. Tem muita gente que pensa que depois do Atos 2, né, eles chegaram no templo, falaram, a partir de agora nós vamos abrir a igreja aqui, tá? Não foi assim que aconteceu. Eles não cuidaram do templo físico, do prédio. Eles começaram a cuidar uns dos outros. E outra, uma coisa que eu falo, pastor Mauro, e o dinheiro era transparente. Verdade. Era assim, olha, Cornélio doou uma propriedade e ele trazia todo o dinheiro. E trouxe todo o dinheiro. É tanto que a Ananias e Safira reteve parte e era tão transparente, era tão glorioso, né? Tão forte que vocês sabem o que aconteceu. Né? É verdade, é isso mesmo. Cada um sabia, né, o que estava acontecendo, onde estava girando aquele dinheiro ali, né? Não era uma obrigação, não era as pessoas faziam por obrigação, fazia porque sabia que era necessário fazer aquilo ali. Não fazia porque assim, eu tenho que fazer isso. Hoje em dia não, né? Tudo é mais complicado da pessoa fazer aquilo ali, a pessoa ter que estar junto com a obra. Hoje em dia, cara, a gente vê assim, é muito complicado, cara. É muito complicado, ainda mais quando você fala em dinheiro. Quando você fala em dinheiro, briga, né? Meu Deus do céu, rapaz, fica um negócio bem estranho. Mas, pastor Mauro, vamos mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Tem bastante gente aqui nos assistindo aqui. Mandar um abraço para essas pessoas aí. A Joelma Jesus, né? A mãe da Miriam Ferreira. Mandou aqui. A paz do Senhor, pastores. Deus abençoe vocês. Mandando um abraço para vocês aí, pastores. Lembrando que Miriam Ferreira vai estar aqui em junho, amém? Em nome de Jesus. Já estou falando aí para todo mundo aí que vocês vão estar aqui em junho. A família Miriam Ferreira vai estar aqui louvando a Deus, amém? Em nome de Jesus. Tá aqui também a Bruna, amém? A Bruna de Oliveira Felipe. Daqui um dia vai ser mãe, hein? A Bruna tem costume de dizer para ela lá, que ela vai encher a igreja, viu, pastor? É isso aí. Vai ser benção. Se todos seguirem o exemplo dela ali, eu falei pra ela, tem que ter 12, Bruna. 12 já tá bom. Né? Cada um tem 12, a igreja enche. Vai ser benção pura. Um abração pra ela e pro Brunão também. Manda um abraço aí pra
Pra Bruna aí, o... Beijo, Bruna. O tio te ama. Amém. A Lucilene Tá bom? Graça tá aqui também, Minha pastor Mauro. A esposa, minha esposa do esposa. pastor Mauro tá por aí. O nosso querido pastor Fábio Sequer. Faz tempo, hein, Fábio, Faz que tempo. você não aparece por aqui. Tô com saudade de você, hein. A paz do Senhor aí, pastor. Outro pastor aqui também abençoado, tava sentindo falta dele. Mandou uma mensagem pra mim, pastor Enio Andrade. Mandou uma mensagem pra mim esses dias. Falou assim, eu tô doente. Aí eu... É mesmo, pastor? Tá doente do quê? Aí ele falou, tô doente de saudade de você, olha só. Eita, que bênção, nós também, graças Pastor a Deus. abençoado, pastor Enio Andrade, mandando um abraço pra eles aqui. Elo Alves deve ser alguma parente de vocês, alguma coisa, esposa, alguma coisa. Se for, já vai falando aí. Elo Porque mandou Alves. aqui, meu maior prazer é estar na casa de Deus. É verdade. Elo Alves, conhece alguém aí, pastor Mauro? Não conheço não, mas deve ser alguém porque o pastor ele comentou sobre isso, né? E ele tá trazendo esse comentário aqui, né? Que o maior prazer tá na casa de Deus. Então é isso aí, é Elo Alves o nome da pessoa aqui. Evangelista Jailson Senna. Jailson Grande Senna. abraço, Jailson meu amigo. Senna. Saudade do Jailson, hein? Benção pura aí, Jailson. Tô vendo aquele podcast seu lá, hein, meu? É isso Benção aí. também, amigo. Glória a Deus. E olha só o que o Jailson deixou aqui pra gente. O Jailson, o nosso amigo Jailson aqui é o do Pod Várzea lá, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar aí, Pod Várzea aí, entra aí na internet aí, nosso querido amigo. Entra no YouTube, no Instagram dele aí, Pod Várzea. Ó, pastor Mauro, nós estamos falando aqui, nós falamos de tudo aqui, meu irmão. Aqui não tem essa não, aqui não tem filtro não. O Jailson Senna mandando aqui pra gente, ó. O esfriamento da igreja atual é o liberalismo teológico e humanismo abraçado pela igreja atual, pastor. Olha aí. Vendo aí que ele colocou aí? O que você tem pra falar sobre isso, pastor? Então, exatamente, né? O Jailson Senna ele tocou num ponto que de fato é o que vem acontecendo, né? Esse liberalismo, né, teológico, que é uma linha teológica bastante perigosa, né? A relativização do que está escrito na palavra de Deus com as agendas políticas, né? Verdade, Isso é um grande problema né? E é tão perigoso isso que hoje tem muitos pastores que eram pastores sérios, Isso, que abraçou essas ideias. né? teólogos sérios, que eles foram para esse caminho e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? É negar Cristo, é apostatar da fé, né? Porque nós sabemos o risco que corre. Irmãos, eu gosto de falar sempre que quando Jesus ele foi ser batizado por João Batista, ali o politicamente correto ele se apresenta diante de João e de Jesus. É verdade. João ele vai falar assim para Jesus: eu que careço de ser batizado por ti, porque esta é a lógica, o Senhor é maior, né? E aí Jesus falou assim: convém que assim se faça para que cumpra o que está escrito. Ou seja, o que manda aqui não é o politicamente Não tem correto, que mudar as coisas. tem mas que... é o que está escrito, Que benção. né? Então Jesus ele se coloca abaixo da palavra nesse Verdade. momento, porque ele é a própria palavra, né? Verdade. Então é isso. E o grande problema dessas linhas, né? Dessas linhas de pensamento, que elas são perigosíssimas para a igreja. Verdade, pastor. É isso mesmo. Pastor Mauro. E também tá aqui o nosso querido irmão Júnior Andrade. Olha o Junião aí, ó. Olha o Junião aí. Abraço, né? Júnior. Benção pura, graças a Deus. Saudade de você, Abraço. Júnior, também. Abração aí pra todos aí. E o Senna Jailson tá aqui, né, irmãos amados? @podvárzea, o cristão deve praticar no esporte. Amém. Com Glória a certeza, Deus. né, pastor Mauro? Deve Com praticar certeza. esporte. Nós já falamos sobre isso aqui no programa, né, pastor Mauro? Falando sobre saúde, falando Isso. que o cristão deve praticar um esporte, fazer uma academia, praticar um esporte, porque a saúde também faz parte da vida Em do primeiro cristão, lugar, né, amor? E, pastor, hoje nós vemos aí, né? Hoje nós vemos aí grupos de louvores excelentes aí na obra de Deus, né? Tanto é que hoje é até como se diz, uma cobrança muito grande do grupo de louvor na frente do trabalho na obra. Mas hoje, nós podemos dizer assim, será que é adoração ou é show que está acontecendo na igreja hoje em dia? Pois é. Boa. Porque antigamente era assim, né? Eu lembro, que nós falamos aqui, o meu sogro, eu lembro, a gente ia lá só com um violão, a pessoa tocava e o fogo descia, era uma benção. Às vezes a pessoa não tinha nem instrumento musical, batia ali um pandeirinho, qualquer coisa ali, era uma benção, né? E hoje não, hoje se não tiver o grupo de louvor lá na frente, se não tiver uns instrumentos bem estruturados mesmo, parece que o culto não flui. Então, será que verdadeiramente isso é adoração? É um show que está acontecendo na igreja? E é isso que está acontecendo, está esfriando as pessoas na fé hoje em dia, né? As pessoas esperam um show dentro da igreja. Irmãos, o Espírito Santo ele é a essência da igreja.
Ele é a verdade. essência da igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo. E muitas das vezes o que nós vemos é o dom. É o que nós estamos falando. Quando a gente às vezes está fazendo tudo certinho, tudo da maneira correta. Aqui, a igreja de Éfeso, Jesus ele vai exortar a igreja onde João tinha sido pastor. Os maiores pastores passaram por Éfeso. Sim, aí. por Éfeso. E João ele havia sido pastor da igreja de Éfeso. E Jesus ele vai chamar a atenção, ele elogia todas as qualidades e ele exorta pro amor, né? Então o que acontece? Eu percebo isso hoje, existe um mercado gospel É verdade. dentro da igreja, né? Eles trazem os costumes, né? No sentido de visual. Você percebe hoje que existe todo eu não tô falando exatamente do grupo de louvor da igreja local, mas eu tô falando dos artistas gospel. Existe toda uma roupagem, existe tudo, né? O mercado lá fora, né? Todo um mercado, sabe? E, irmãos, a gente não é que a gente é quadrado, saudosista, mas é que o Espírito Santo, irmãos, ele é a essência da igreja. Quem me conhece sabe os hinos que eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar os hinos do worship. Eu acho que tem muita gente que pega no pé e fala: os louvores são repetitivos, a adoração é assim mesmo, É verdade. né? A adoração ela é repetitiva. Eu posso pegar aqui na Bíblia para vocês e mostrar louvores lá em Salmos, né? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele estribilho, né? Vai falando sempre a mesma coisa, O né? versículo, o capítulo todinho falando que são louvores. Então, esse não é o problema, né? O problema é que, assim, tudo que a gente não faz por amor a Deus e não por amor, até o que eu tô fazendo, por exemplo, eu gosto de ser pastor. Mas se eu gostar tanto de ser pastor e de ser, sabe, eu acabo deixando Deus em segundo plano. Por exemplo, eu posso usar o meu dom de músico, e não fazer aquilo para Deus. Verdade. Eu posso usar a minha técnica. Eu posso fazer com que a minha técnica emocione as É pessoas. até o que a gente segue aqui na nossa linha, no nosso script aqui, né, pastor? Muitas letras que edificam o homem, mas não glorifica a Deus, né? Só pede coisas para Deus e impõe que Deus tem que fazer. Então as pessoas têm costume de fazer isso na maioria dos louvores, fazer uma adoração mais ao homem e só pedir a Deus, mas nunca glorificar o nome de Deus, né, pastor? E é isso que causa um esfriamento também na igreja, porque a partir do momento que a gente começa a glorificar o nome do homem, começa a glorificar o homem, acaba esquecendo Deus, deixa Deus para segundo plano, né? E aí a gente gosta de falar das religiões, né? Não. Fica à vontade. Aí a gente gosta de falar das religiões, que eles fazem isso, que eles adoram, que eles fazem isso. Irmãos, eu sou a pessoa que eu não gosto de falar mal dos deuses, eu não gosto de falar dos defeitos da igreja. Eu não gosto de falar. Mas a gente está tocando em pontos que é importante para a gente fazer uma auto-reflexão. Com certeza. Porque apontar o irmão, apontar A ou B é fácil. Difícil é eu olhar para dentro de mim. Irmãos, todos os dias, pela misericórdia de Deus, eu falo pela misericórdia de Deus, eu faço uma oração a Deus e 25 minutos eu só me denuncio para Deus. Eu começo a falar tudo de ruim que eu sou. Verdade. 25 minutos, Senhor, fiz isso, eu sou aquilo. Senhor, eu me denuncio para Deus. Sabe, eu não estou falando que sou perfeito, mas, irmão, é porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Com certeza. Sabe, porque falar, por exemplo, da igreja A, da igreja B, é fácil. Agora, olhar para dentro de nós, olhar para dentro da igreja que eu sou, que é mais difícil, é muito... Isso que é importante, porque nós temos que olhar para um texto como esse, e analisar o que de fato eu estou fazendo, se é para Deus. Se, por exemplo, quando eu vou ensaiar ali com um grupo de louvor, o que eu estou pensando ali, sabe? Eu fui para a primeira igreja que eu pastoreei, né? O grupo de louvor ali eram os pré-adolescentes, eram crianças, né? Pré-adolescentes. No ensaio o fogo caía, eles choravam, o grupo de louvor Era chorava, quebrantado ali na hora. quebrantado, né? Gente falava, gente, vocês vão ver o que Deus vai fazer nesse culto nessa noite. Essa noite. E Deus bradava no culto, as cadeiras, eu até brincava, falava, as cadeiras voavam. Claro que é porque as cadeiras saíam do lugar, porque os irmãos, não é que era aquele reteté descontrolado, mas é porque as pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam ali no culto, né? E às vezes, irmão,
é impossível nós fazermos algo para Deus se nós não tivermos amor a Ele. Não é amor ao que eu estou fazendo. Porque amor ao que eu estou fazendo, eu faço pelo dom. Eu posso, por exemplo, ser um ótimo teólogo, estudar uma faculdade e ser um ótimo pensador da Bíblia e fazer isso aqui sem nenhuma reverência. Por que eu acho que é importante a oração? A oração, ela é importante para produzir intimidade com Deus. Conversar com Deus, né? Conversar. Sabe aquele negócio de você mora na casa com seu pai, só que é você de um lado e ele do outro, e ninguém conversa com ninguém? Tem que ter intimidade, né? Tem que ter esse relacionamento com Deus, né? A gente precisa ter isso, né pastor? Sim, muito em função desse tipo de relacionamento que nós estamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo hoje, desse esfriamento espiritual. Muito comida errada, né? Aquele tipo, o alimento. O alimento, né? O alimento, né? O irmão Hugo, ele tocou nesse ponto de até algumas campanhas totalmente é antibíblico, né? Fora da palavra de Deus mesmo. É uma coisa que as pessoas inventam, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Amuletos, né? Esse tipo de coisa. Aí as pessoas depositando a sua fé, sei lá, numa flor ou alguma coisa desse tipo, né? E esquecendo da verdadeira essência que é a palavra de Deus, né? O que a carta de Efésios diz aqui, né, que nós vimos aqui, que as pessoas combatiam mesmo esse tipo de pessoa. E hoje nós estamos falando sobre o esfriamento espiritual da igreja. Nós falamos aqui sobre adoração, né, shows que as pessoas fazem. Nós falamos aqui de teologia liberal que entra na igreja, o humanismo que entra na igreja. Isso tudo esfria a igreja. E uma das coisas também que a gente fala, né, pastor, que esfria muito a igreja, que a gente vê também nos tempos de hoje, é a idolatria, né, pastor? Hoje idolatria também é muito forte também nas igrejas, né? É porque as pessoas, quando falam assim na idolatria, as pessoas só acham que é aquela parte de adoração de imagens, de escultura, né? Ou até de algum objeto. Mas esquecem também da idolatria que há dentro da casa do Senhor também, até com pessoas, né? Isso também, né? Isso é complicado também. Muito é isso aí, pastor? Você acha que tem muito isso aí? Não, eu vou expressar um pensamento bíblico a respeito disso. Veja só. Hoje muito se destrói o que Jesus fez. Porque no tempo da religião, assim, do Antigo Testamento, o que tinha? A religião de religação, religar a Deus, porque o homem, primeiro Adão, ele caiu, ele pecou, e ele, né, se afastou de Deus por ocasião do pecado. Então, os homens começaram a levantar altares para Deus. E com isso, nasce a religião, né? E ali, as pessoas que não tinham revelação específica, eles também começaram a levantar altares a deuses, né? O povo de Israel, eles permanecem ali e chega um momento, só que chega quando Jesus ele vem à Terra, ele vai mostrar que, por exemplo, Jesus ele cura uma pessoa, ele olha para essa pessoa e diz assim: a tua fé te salvou. Você sabe o que Jesus estava desfazendo ali? Ele estava desconstruindo essa casinha chamada religião. É verdade. Porque a religião sempre foi dependente de uma outra pessoa para fazer por ela. Por exemplo, houve um momento que precisava ser feito dessa forma. No Antigo Testamento tinha o profeta, Deus falava. O primeiro relacionamento de Deus com o homem foi o próprio Deus. Deus ele descia toda a tarde e falava com Adão. O pecado foi limitando fez essa separação do homem. Fez essa separação. Aí Deus vai falar através de anjos. Posteriormente, Deus vai falar através de profetas, né? E o que acontece? E aí o homem se relacionava dessa forma. O sacerdote intercedia e pedia perdão pelos pecados, Deus respondia através dos profetas. Por um intermediário. Intermediários, exatamente, pastor Mauro. Aí, o que aconteceu? Jesus falou, ele cura alguém e diz assim: a tua fé te salvou. Não precisa mais disso, né? Nós temos um livre acesso. Você está entendendo isso? A tua fé te salvou. Peraí, então quer dizer que não precisa mais fazer o sacrifício lá no templo? A tua fé te salvou. O apóstolo Paulo, ele vai falar do culto racional. Ele vai falar que nós somos um ser
tricotômico, que nós temos corpo, alma e Espírito. espírito. Ele vai falar sobre nós crucificarmos a nossa carne em Matar Cristo, nossa carne ali. né? Então ele vai trazer um entendimento de que é possível nós termos essa comunhão com Cristo através do Espírito Santo de Deus. Aí que vem o homem 2000 anos depois e começa a dizer assim: eu sou quem oro por cura, por libertação. Eu que curo, eu que É faço tanto, E, tá? e outra também, muitos absurdos a gente vê também, né, pastor? Que nem eu. Não vai citar nomes aqui por questão de ética, mas a gente vê pessoas que muitas vezes estão lá na frente e as pessoas dizem assim, né? O que está ali ministrando fala assim: toquem em mim que vocês vão ser curados, né? Tipo Deus, assim, né? querendo mostrar aquela passagem que que a mulher tocava no manto de Jesus. Mas ele próprio está ministrando e fala assim: venham aqui, pode tocar em mim que vocês vão ser curados. Vem, passa. Aí vai aquela multidão de pessoas tocando no chamado, entre aspas, sacerdote ali, né, que está ministrando a palavra e achando que as pessoas vão ser curadas. Isso é um tipo de levar as pessoas à idolatria, de só acreditar naquela pessoa, que aquela pessoa vai curar, que se tocar naquela pessoa, não que nós ficar em posição de mãos, e nós temos que acreditar sim que as pessoas vão ser curadas, mas não através de nós, né, através de Jesus Cristo. Né? E outra, né, pastor Mauro, assim, muitas das vezes as pessoas levam só para aquele lado. Por exemplo, tem um homem, né, que ele fala sobre cura, ele fala sobre essas coisas, então as pessoas vão atrás daquela pessoa. A pessoa acha que ela não pode fazer isso por si só. Por exemplo, se eu tenho uma doença, aí eu vou atrás do pastor Marcos lá, porque ele vai me curar. A pessoa não tem a fé que ela pode ser curada automaticamente, ela falando diretamente com Deus, que ela mesma tem esse acesso com Deus agora. Então ela fala: não, eu vou procurar o Marcos. Se o Marcos não estiver lá, se o pastor Marcos não estiver lá, eu não vou na igreja, porque ele não vai estar lá, porque é ele que vai fazer minha cura. O pessoal tá aqui falando, olha só. O pessoal trabalha bem aí, vamos lá, pastor. Então, isso é muito prejudicial. É muito prejudicial porque nós estamos jogando por terra. Primeiro, Jesus ele dá uma demonstração de que esse substituto, esse intermediário é o Espírito Santo, que o dom se manifesta através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele doutrina os irmãos, ele fala: senta aí que vocês vão entender isso que o Espírito Santo está fazendo. Aí vem um irmão 2000 anos atrás e fala: toca em mim que vocês vão ser curados. Para trazer a idolatria. Isso é autopromoção. Autopromoção, verdade. Autopromoção. Irmão, sabe onde eu vejo essas pessoas? Naquele texto que fala assim, que naquele dia muitos irão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, expulsei demônio. Mateus 24. Mateus 24, no texto ali vai dizer isso. Fala: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Eita. Sabe, irmãos? Essas pessoas, elas usam o dom. Elas usam o dom que ganhou de Deus, né? É um presente que foi recebido, mas usa de maneira errada. É que assim, a gente tem que... Mas pastor, mas as pessoas são curadas. Sim, o dom, irmãos. O que é o dom? O dom é uma porta que estava fechada. Aí um dia você abriu essa porta e viu o que tinha lá dentro. Certo? A partir do momento que você abriu a porta, mesmo que você não queira, você sabe o que tem lá dentro. Ah, pastor, o fulano está desviado e orou e Jesus curou. O dom. Tem gente que está pregando e está desviado e está usando o dom. É por isso que tem hoje, irmão, se você é pastor, tira o adúltero de cima do seu púlpito. Eita. Verdade. Tira, irmãos. Sabe esse negócio de, o irmão ele arrasta uma multidão. Ele vai trazer escândalo. Ele vai fazer fechar a tua igreja. Verdade. Sabe? É necessário tirar as pessoas, os feiticeiros. Irmãos, primeiro, vamos lá. Apocalipse fala a respeito de quem ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Aí a gente olha, vai lá para a Praça da Sé e começa a falar isso para as pessoas. O Apocalipse foi escrito para a humanidade ou para Deus? Ou para a igreja? A igreja. E aí, o Apocalipse foi escrito para quem? A igreja. Para quem? A igreja. O Apocalipse foi escrito para igreja. Por que eu digo que não é com essas pessoas que Jesus está falando quando ele fala os cães, os feiticeiros, os idólatras? Por que, queridos? Em Marcos, capítulo 16, ali, no versículo 16 também fala que
deixa eu recapitular Pode aqui. falar, Marcos pode- 16, né? 16, vamos na Bíblia, pastor. Aqui nós Isso. temos tempo pra isso, pastor. Vamos Ô, na Bíblia, glória. vamos na Bíblia. E o Jair tá falando aqui, ó. Arranca esses adúlteros do púlpito, pastor. Tá falando pra você aí, ó. Enquanto vocês procuram aí, deixa eu mandar um abração Dá aqui, um ó. abraço pra A Deia esse Felipe texto, tá aqui, ó. Paz, meus queridos pastores. Beijão, Deia. Deus abençoe a sua vida. Cena Jailson tá Marcos aqui, ó. 16, Idolatria para com Deus Isso. é pecado. Eugênio Lima Germano tá aqui também. O nosso Deus não é Deus de bagunça. Jefferson tá bom. Rodrigues tá aqui também. Daniel Carlos. Paz, pastor. Saudades, amigo. Conhece? Ô, meu amigo pastor Carlos, grande abraço, meu irmão. André Tavares, que vai estar André aqui tá- também. Amém? Pastor André vai estar aqui também. Amém? Pastor Daniel Carlos, direto de Pernambuco. Eita, benção, hein? Olha só que a Maria Aparecida da Silva Oliveira diz aqui, pastor. Tem pessoas que ficam presas na doutrina de homens e esquecem de seguir a Deus. Eita, que benção, Hoje tá hein? só no chicote aqui, hein, pastor Mauro? E o Senna já é isso aqui, ó. São um câncer para o corpo de Cristo. Fábio Lopes também tá aqui, ó. Fala quem são os cães. Os cães. Pronto. Os cães são os pastores. É verdade. Os pastores legítimos. Mas porque, é isso que a palavra diz, né? São né? aqueles que enganam as Os pessoas. pastores, que os cães, eles eram pastores, né? Sim. Tinha os pastores que eram os cães, né? Então vamos lá. Diz assim, ó. É Marcos 16, capítulo 16. Olha. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer está condenado. Já Então, está, né, condenado. Presta atenção, meus irmãos. Não existe a obra daquelas pessoas que estão lá no mundo. As boas obras e as más obras deles já estão anuladas porque eles não creram. Verdade. Então, quando fala dos feiticeiros, dos idólatras, não está falando dessas pessoas, está falando de quem está dentro da igreja. É verdade. Você consegue entender isso? Tá falando dos... Quem é os feiticeiros dentro da igreja? Sabe esses camarada que fica falando assim, ó, o RG tal, Meu Deus. sabe? Primeiro, Deus ele tem uma regra, ele revela o que está em oculto. O chamado- Se eu sei o número do meu RG, não está em oculto. O chamado lógico. ciganos. É como, se fosse Lógico. como se fosse ciganos dentro da igreja, né, mano? Sabe? Esse Ciganos tipo... são assim. Irmão, eu tenho que falar isso. Tem que falar. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que cai em algumas armadilhas, e muitos até pastores, eles deixam isso acontecer dentro da sua igreja, porque vai trazer pessoas. Você sabe o que Saul ele fazia? Ah, as pessoas estão indo embora. Fazer aliança, Então eu né, vou com o sacrificar, né? Eu vou sacrificar. Não era papel dele, era papel do sacerdote. Verdade. Mas eu vou sacrificar, porque as pessoas estão indo embora. Sabe? Aí, de que Deus vai falar para Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Através de Samuel para Saul. Então, queridos, hoje nós vemos essa feitiçaria dentro da igreja. Eu creio no dom da revelação, que fique bem claro, eu tenho o dom da revelação, Da cura. eu creio nos dons espirituais, da cura, línguas estranhas, eu creio no dom da profecia, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Mas existe hoje uma feitiçaria acontecendo explícita dentro da igreja. Um esoterismo, né? Um Chamado esoterismo. esoterismo da igreja Ah, também, né? entra aqui na live que eu vou revelar. Você fala seu nome e seu RG. Aí eu vou, quando você fala seu nome, eu entro lá no seu Facebook, pego seus dados e revelo aqui. E assim, o pastor, eu não sei se o pastor lembra, naquela Cara. época, nós tínhamos programas de rádio também, né? A gente, quando não tinha essas imagens que nós temos agora no Facebook, agora nós temos aberto aqui no Facebook. Mas eu lembro, as pessoas pediam assim, eu vou até contar um segredo aqui, uma revelação. As pessoas pediam muitas vezes, nós, graças a Deus, nunca fizemos programa assim, mas tinha pessoas que falavam assim, pastor, tira uma palavra pra mim. O que ele fazia? Tirava da caixinha de promessa lá, né? E lia, opa, peraí, tem uma palavra pra você aqui. Então é um sorteio, né? Sim. Não é uma palavra assim. Não é que Deus revelou, né, pastor? Complicado isso daí, né? E hoje o que tá acontecendo, antigamente ainda isso era escondido. Hoje não, hoje parece que escancarou de vez, né? E as pessoas, assim, elas acabam acreditando nesse tipo de coisa, né, Verdade. pastor? E o nosso intuito aqui, meus amados, não é denigrir a imagem de ninguém. Na verdade, nós estamos falando sobre o esfriamento espiritual na igreja. E tudo isso traz esfriamento espiritual para a igreja. Adoração de shows que a pessoa vai só para emocionar as pessoas, idolatria, o liberalismo teológico, o humanismo na igreja, tudo isso traz esfriamento para a igreja. Nós estamos aqui apenas orientando para que nós não corremos esse erro, porque as igrejas estão fechando, né, pastor? As igrejas estão fechando. Você vai nos Estados Unidos, na Inglaterra, aquelas igrejas que eram Verdade. fervorosas antigamente, hoje em dia estão tudo fechado, hoje em dia são botecos, hoje em dia são bordéis, Bingo. porque, né?
Por causa que o esfriamento que deixaram entrar naquelas igrejas. Igreja que foi de Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, essas igrejas hoje não existem mais, estão ruínas lá na igreja. Por quê? Porque caíram nisso que nós estamos caindo aqui hoje na nossa igreja. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando o pastor fala isso, ele não está querendo denigrir a imagem de ninguém. Ele está apenas falando a verdade pra gente tomar cuidado pra nossa igreja não ficar. E é por isso que nós estado. somos chamados de protestantes, porque temos que protestar mesmo, né, pastor? Exatamente, exatamente. Né? Os 2000 e tantos anos de evangelho que nós temos não pode cair por causa de práticas erradas, teológicas, que as pessoas estão praticando nos dias atuais, né? Nós temos uma responsabilidade bastante grande, principalmente com Deus. Porque, irmão, se nós não tiver responsabilidade com Deus, a gente não vai ter com os homens, não. Com certeza. A gente vai abrir uma empresa e vai começar a ganhar dinheiro com as pessoas, porque a primeira responsabilidade que nós temos que ter é com Deus. Com Deus, com né? certeza. Pode ter 3 membros na sua igreja, não tem problema. Você pega esses 3 membros, ensina eles a servir a Jesus em espírito, em verdade, ensinar para eles o compromisso que eles têm em ser a igreja do Senhor Jesus, né? Mas não venda a sua índole, a sua fé por causa de favores, né? Por causa... Não faça isso, né? Porque, irmãos, a responsabilidade que nós temos, ela é muito grande. Muito grande, pastor. Ela é muito grande. É isso aí, pastor. Toma uma aguinha, pastor. Toma uma aguinha que a gente vai Amém, glória mandar a um Deus. abraço aqui para os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que ajudam esse programa a vir ao ar, né, pastor? Graças a Mas Deus, tá conosco aleluia. aqui. Nosso querido Ademilson da Rocha, olha só, Ademilson da Rocha, apresentador aqui do programa Motivação em Deus, é autor de 4 livros abençoados, pastor Mauro. 4 livros Maravilha. abençoados. E para você adquirir o livro dele, pastor Mauro, é fácil, é difícil? É fácil, muito fácil. É só você ligar no telefone dele, que é o 98604-7912. Vou falar bem devagar, porque acho que eu tô falando rápido, hein, pastor? Eu tô emocionado, hein, pastor? 98604-7912. E também faz palestras também. Faz palestra. Pode te convidar ele aí pra ir na sua igreja. Aí é um pregador, é um pastor, né, pastor? Abençoado. Convida ele aí pra ir na sua igreja nesse telefone. Outro amigo nosso aqui que ajuda esse programa a estar no ar é a Deboni. A Deboni Escola de Beleza, pastor Mauro, do nosso Renato Deboni, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo. A escola oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química e entre outros. Pastor Mauro, você quer fazer um curso, quer se aprimorar ali nesse trabalho, a pessoa que não tem um trabalho, está ali desempregada, quer trabalhar fala com o nosso querido Renato Deboni, que vai ser uma benção. E é muito fácil você falar com ele. Olha o telefone dele aí. Marca aí, pessoal. Pega a caneta, marca o telefone do nosso querido. 011 97474 0366. 97474 0366. Ou você pode achar ele também nas redes sociais, @Deboni Escola. Pastor Mauro. Maravilha, maravilha. Estamos aqui com o nosso querido pastor Marcos Felipe, da Igreja Conexão com Cristo, amém, em nome de Jesus. E estamos aí hoje no 22º Shekinah Podcast. É bom lembrar, 22º Shekinah Podcast, mas nós já estamos na edição 123. Meu Deus, pastor. Por quê, pastor? Bem, Porque antigamente era programa Shekinah. Aí nós mudamos para Shekinah Podcast. Tem que mudar, né, amor? É verdade. Nós temos que mudar aí, né? Porque hoje a moda é podcast, né? Então, nós também estamos aí aderindo a isso aí também, né? E estamos aí pela Rádio Fonte Vida, 87.5 FM, transmissão ao vivo aí pelo Facebook do meu perfil José Mauro e também pela página do SKNH Podcast e também pelo YouTube do nosso querido irmão Hugo. A MSI. Isso mesmo. E o telefone da rádio aí, se você quiser fazer uma pergunta, ligar para cá. Amém. 4203-4009. 011 4203-4009. Estamos em transmissão simultânea com a Rádio Renovo, do meu querido amigo pastor Rogério Batista, ao mesmo tempo que está passando aqui e está passando lá esse programa também. É muito fácil você acessar a Rádio Renovo. É só você clicar aí www.zeno.fm/Rádio Renovo. www.zeno.fm/Rádio Renovo ou pelo aplicativo da Zeno, né, irmão? É isso aí, pastor Mauro, muito fácil. Você baixa lá Zeno, Z-E-N-O, entra lá no seu aplicativo e depois você coloca Rádio Renovo, pastor Mauro, muito fácil. Amém. E como estamos em um podcast, né, a partir de quinta-feira vai aí também ser elevado às plataformas do Spotify e Deezer. É isso aí. Quinta-feira está na íntegra esse programa. Pastor Mauro, vamos abrir um espaço aqui para o nosso querido pastor Marcos aqui. Pastor Marcos, ele é montador de imóveis. Falando isso, é até bom ele falar nisso, né? Foi até o pastor Marcos falou uma vez. Ele falou que as pessoas confundem ele com o pastor Daniel, né? Então fala que ele é irmão gêmeo do pastor Daniel. Ontem eu tava vindo de moto, aí o rapaz, eu tava com uma jaqueta de couro, né?
Aí o rapaz falou assim: ô, pastor Daniel, rapaz, eu confundi você com o pastor Daniel. Manda um abraço, pastor Daniel, que esteve conosco aqui já, foi um dos apresentadores que nós. Mas, pastor, eu queria que você falasse aí sobre o seu trabalho aí, você que é o montador de imóveis, deixar o telefone para contato, se alguém quiser fazer o contato com você, a sua empresa, tudo aí, pode ficar à vontade. Aí depois a gente pastor. edita esse daqui, deixa pro senhor fazer o seu comercial. Isso Amém, amém. Ó, nós trabalhamos aí, tem uma experienciazinha, né, de uns quase 20 anos aí montando móveis. Ô, benção. Trabalhados muitos anos nas Casas Bahia. E hoje nós atendemos toda a região da Zona Sul, centro de São Paulo. Não tem segredo para nós nenhum tipo de móveis, né? Trabalhamos com todo tipo de móveis, todo tipo de fabricante, 20 lojas. anos no ramo já, hein, pastor? Sim, bastante tempo. E assim, irmãos, eu em tudo na minha vida eu procuro fazer o melhor. Eu procuro desempenhar, eu saio da minha casa e falo: Deus, me ajuda, porque hoje eu quero fazer o meu melhor, né? E assim também eu procuro, eu sempre oro a Deus, falo: Deus, me ajuda a ser um bom profissional, me ajuda a ser um bom amigo, né? Porque não basta ser uma bênção na igreja, a gente tem que ser uma bênção em tudo. Com certeza. Pastor. Deixa o telefone de contato para quem quiser fazer, quiser montar, tiver com algum móvel lá para instalar. Não instalar, né, pastor? E aconselho aí para as pessoas não instalar o móvel em casa sozinho, não. Porque uma vez eu fui instalar lá em casa, lá sobrou um monte de peça lá, eu não sabia nem de onde que tinha. O negócio ficou lá, mas sobrou um monte de peça lá, pastor móvel. Então, é que o que acontece? Os móveis, eles têm segredo, né? Tem peças que elas são específicas. Ela só vai dar certo se você usar ela naquele determinado local. E quando a pessoa não tem experiência, o que ela faz? Deu certo, então tá tudo certo. Tá tudo certo, Então, aí o que acontece? Outro dia, eu vou contar aqui um caso. Pode né? contar. O rapaz, ele montou um painel, um home, né? E ele colocou uma TV de 70 polegadas. Aí ele montou. Aí eu cheguei, quando eu tinha ido montá-lo depois, outro painel, né? Quando eu cheguei, tinha uma TV enorme no chão, assim, toda quebrada. Nossa. E os pedaços do painel, né? Meu Aí ele Deus. falou: rapaz, eu chamei um amigo meu pra montar junto comigo esse painel aqui. Ele montou, ficou tudo certinho. Na hora que eu cheguei quinta-feira, tava tudo no chão. Meu Deus. Caiu tudo. Aí eu falei: eu até imagino. Você pegou, fez um churrasco, seu amigo montou, ficou uns 2 dias montando aí, foi exatamente isso. E aí aconteceu isso, não foi? Foi. Porque assim, é que nem quem não sabe montar uma casa, ele até monta. Tem monta, mas vamos... Mas tem segredos, tem amarração, tem coluna, tem coisa, tem estrutura que tem que ser feita no lugar certo. E se não a fizer, a casa cai. A casa cai, é verdade. O telefone, né? Isso aí, telefone. Anota aí. 973269613. 973269613. Pastor Marcos. Como que é o nome lá da montadora ou não tem? É Pontual Montador de Móveis. Pontual Montador de Imóveis, amém. Que isso benção aí. pura, maravilha. Benção pura. Graças A a Deus. Maura Batista mandou aqui, abraço, Mauro e Hugo. A Maura... Não, Mauro Batista, né? É o Maurão, pô. É o Maurão? Batista. Que isso, tá sem foto? Mauro pô? Que Batista. isso? Tirou a foto, tá escondendo do que aqui? Não tô entendendo isso aí, pastor. Mauro Batista, que tá abração Mauro e Hugo. Então mandar um abraço pro Mauro. Hoje nós vamos se ver lá, o Maurão, né? O Maurão da noite, pastor? Isso, é ele mesmo. Vamos mandar. Então hoje nós se vemos lá à noite lá. Trabalha comigo aqui. Fábio nosso amigo Lopes está Maurão. aqui também, ó. André Tavares está aqui falando aqui, estarei aí na próxima semana. Pastor, eu sei que o senhor está ansioso para estar aqui, mas não é na próxima semana. Na próxima semana é na outra semana ainda, mas... amém? Mas já está marcadinho aqui, amém, em nome de Jesus. E traz o violão que eu sei que o senhor gosta de cantar, de tocar. Falando nisso, o pastor também gosta, né? Toca um violão também, né? Eu canto, eu tocar eu não toco não. Só canta só. Eu só canto. Só. Amém. Traz o violão aí, vamos louvar aí, que eu sei que o senhor gosta de louvar. E a nossa irmã Maria Aparecida da Silva está aqui também, mas está cheio de pastores, picaretas por aí. É verdade, né? O que o pastor tá falando por aí, é verdade, né, pastor? Cheio de pastor picareta por aí. Então, assim, irmãos, a respeito dos pastores picaretas, eu sou daquelas pessoas que eu gosto de olhar o que a igreja tem de bom. Sim. Porque a igreja, ela é o nosso lugar. Verdade. O nosso lugar é a igreja. E tem um vídeo muito engraçado no WhatsApp que me mandaram do menininho falando: a tua solução é a igreja, o teu lugar é a igreja. Aí ele fala assim:
Antes eu era só um irmãozinho, agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz. Tá vendo aí? É muito engraçado, porque ele é bem pequeno, né? Eu não sei exatamente, mas é assim, é criança. E é muito engraçado ele falando isso. E é verdade, irmão. A nossa solução, o nosso lugar é a igreja, é a casa do Senhor, né? Vai ter esse tipo. Na época de Jesus já tinha os falsos, né? Tinha os falsos e ele denunciava. Meu Deus, hein? O que nós temos que fazer é ser a igreja correta. Porque a igreja no chamado universal de Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou, vinde a mim todos, ele não falou Um ou outro. ele falou, Todos. vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então foi Jesus que chamou as pessoas. Isso aqui é o contexto inclusivo da igreja. Na igreja tem todo tipo de pessoa. Verdade. Todo tipo de pessoa. Todo tipo. Né? No contexto inclusivo, as pessoas gostam de dizer dos efeitos da igreja, que a igreja ela não é inclusiva. Pelo contrário. A pessoa pode chegar traficante, era ex-traficante, aceitou Jesus, teve um bom testemunho, ele fez tudo que ele deveria fazer e tem chamado, ele pode se tornar o pastor, sim ou não? Com certeza. Pode? Lógico, com Pode. certeza. Pode mesmo? Lógico que pode. Eu creio Não, que então sim. vamos lá. Se ele fez tudo, se ele se converteu ali, se ele está dando um bom testemunho, eu creio que pode sim, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um dos mais que a gente pode falar ali naquela época. Os A perseguidores. pessoa mais dos perseguidores se tornou um dos maiores apóstolos da igreja. Agora vamos fazer outra pergunta. Vamos dizer que tem aquela moça que ela veio da prostituição. Né? Ela veio da prostituição, ela fazia de tudo, né? Que não, sabe, promiscuidade total. Publicidade pura. Aí um dia ela foi e falou, eu vou aceitar Jesus, vou entregar minha vida para Jesus. Aceitou Jesus. Aí ela deu bom testemunho, ela fez tudo certinho. Ela pode se tornar uma líder da igreja, uma missionária? Pode sim, pastor, pode. Se houver uma grande transformação na vida dela verdadeiramente. Agora né? eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Então por que as pessoas gostam de dizer que a igreja não é inclusiva? Claro, com certeza, Lógico que claro que é. Você tá entendendo? A questão é as pessoas, né, de lá de dentro da igreja, né, pastor? A gente tem que ter esse olhar de reino, né? A gente Exatamente. tem que olhar para as pessoas e ver o melhor das pessoas. É até um exemplo, nós vemos lá o exemplo de Davi quando estava na caverna de Adulão. O que aconteceu lá? As pessoas que eram as mais que estavam ali, as piores pessoas Em aperto, ali, né, cara? em aperto, desgostosos, entristecidos, endividados, né? Aquelas que a sociedade não dava nada por elas, o que eles fizeram? Se juntaram a Davi e Davi viu o melhor delas, não viu o pior, e se tornaram depois do que os valentes de Davi e administradores do reino depois. E a igreja, e a escritura tá cheia desses exemplos. Verdade, Né? A gente vai ver, a gente tá cheio desses exemplos. A gente vê Pedro ali, que foi uma pessoa que negou Jesus. E depois Jesus deixou a igreja no comando dele. comando Ele deixou ele verdade. como para tomar conta. Então, ali, os apóstolos de Jesus, os discípulos que seguiram Jesus, e a Madalena mesmo, né? A gente conhece a história da igreja, então a pessoa, né, como você falou, a gente tem que ser inclusivo, tem que incluir essas pessoas no ministério. Sim. Né? Então, irmãos, assim, a igreja, ela é a obra mais inclusiva. A igreja desenvolveu. As pessoas gostam de falar historicamente do quem não fez isso, fez aquilo. Irmãos, ninguém fala que a igreja evangélica em muitos lugares desenvolveu a sociedade. Verdade. Pastor, verdade. Desenvolveu no Brasil mesmo. No Brasil, muitas pessoas que são ateu hoje estudou numa igreja. Verdade. Estudou numa Mackenzie, estudou numa igreja. É ateu. Mas você saiba que lá na sua formação tem dízimos e oferta. Com certeza. Você tá bom, você pode ser ateu. Mas que tem dízimos e oferta na tua formação, tem sim, senhor. Tá bom? É porque a estrutura desses prédios, de muitos, até da PUC, que é da Igreja Católica, as igrejas ajudou a sociedade a se desenvolver. É verdade. Né? Então, a igreja ela é inclusiva. O pecador que chegar na igreja, ele vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ter um banho de misericórdia, assim como aquele que só mentia, que parece que não é nada, mas é tão ruim quanto o que assassina. Né? Só que era só um mentiroso. Não,
todas as pessoas elas vão ter a mesma oportunidade. E assim, aí vai ter a igreja do arrebatamento. Porque a igreja inclusiva, a igreja que Jesus chamou o chamado universal, Mateus 11:28, a palavra de Deus fala que quando Jesus ele arrebatar a igreja, repentinamente, muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Então, muitos desses que estão dentro do contexto igreja, no contexto social, muitas dessas pessoas elas não subirão no arrebatamento. Não subirão no arrebatamento. Então é por isso que nós temos que analisar os erros que nós cometemos, porque é como eu já falei e repito, analisar o erro das outras pessoas é fácil. É fácil. Você dizer que um pastor é mentiroso, que o outro é adúltero, é fácil. Mas eu olhar para dentro da minha vida e dizer assim, eu quero servir a Jesus, independente deste e deste, eu vou servir ao meu Jesus, eu vou amar a obra de Deus, eu vou ser uma bênção. Isso é uma reflexão que todos nós temos que fazer. É verdade. Pastor, e a gente vê que antigamente também havia um diferencial. A gente conseguia reconhecer as pessoas que eram cristãs e aquelas que não eram cristãs. Hoje parece que misturou tudo, né? E será que a causa disso também não seja, né, o modo das pessoas se vestirem hoje, né? Que até isso parece que foi até meio liberado dentro das igrejas, né? A gente pregava-se muito em vaidade naquela época e sensualidade. E hoje isso parece que está entrando dentro das igrejas de uma maneira normal. Né, hoje as pessoas não falam um exemplo. Vamos dar um exemplo aí, né? Aos domingos. Eu lembro sempre quando o pastor pegava assim, venha com a sua melhor roupa. A gente ia lá de terno, gravata, né? Ficar com o nosso melhor terno. Né? E hoje não, hoje as pessoas vão até de qualquer jeito, tem gente que vai até de bermuda. Meu Deus. Né? Então, muitas vezes, né, nós estamos falando aqui num contexto geral. E a gente vê também que até o mundo, né, infelizmente, ele acaba influenciando isso dentro das igrejas, né? Porque a gente vê aí até certos tipos de modas aí que as pessoas estão usando aí que só Deus para ter misericórdia. Esse dia eu fui sair para comprar roupa aí, uma roupa decente, tá difícil para achar, mas tá feio. Isso aí, será que não tem esfriado as pessoas na fé, né? O modo de se vestir, essa sensualidade que tem dentro das igrejas também. O que o pastor acha disso aí? Então, pastor Mauro, irmão Hugo, uso e costume. Nós saímos de um extremo que antigamente não podia assistir televisão. Nós não podíamos assistir televisão. É isso mesmo. Sabe? Eu vim assistir televisão assim. Ter uma televisão na minha casa, eu tinha 16 anos. E quando a gente assistia, né, pastor, naquela época, se o pastor já chegando na porta ou algum irmão, já corria, escondeu, ou então tava no quarto. Sim. Eu me lembro, um pastor amigo meu, ele falou que um dia ele foi visitar uma irmã e quando ele chegou na casa dela, ela tava cantando ai, 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 ai. Na hora que ela ouviu o pastor, ela, meu Jesus, é bom demais. Fez uma paródia, né? Ela fez uma paródia. Então, irmãos, brincadeiras à parte, nós vemos de um extremo, né? Porque antigamente não podia nada, né? Aí eu sempre perguntava para os jovens quando nós tínhamos ali o culto dos jovens de manhãzinho, na consagração, perguntava, televisão é pecado ou não? Aí eles falavam, não. Aí eu falava, é. Aí todo mundo, pastor, o tempo passou, pastor. Fala assim, televisão é pecado? É. Se um pecador estiver na frente de uma televisão, a televisão é pecado. É verdade. Eu ensino para os meus filhos o seguinte, vocês vão ver muita coisa. Só que vocês têm que ter um senso crítico. Vocês têm que olhar com senso crítico tudo que vocês vão ver, ouvir e fazer. Porque vocês vão conseguir olhar de fora e não ser iludido por ideia de ninguém. Isso, verdade. Né? Porque pela doutrina, né? Que a televisão hoje ela doutrina as pessoas, né? Exatamente. Então, naquele tempo não podia nada. Né? Hoje a gente foi para outro extremo. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja com uma roupa sensual, vão para uma igreja com um tipo de roupa que, né? Meu Deus, é verdade. Aí a pergunta é importante a roupa? A roupa ela diz quem a gente é. Verdade, com certeza. Né? Perceba quando o Jonas ele vai fugir da presença de Deus, eles perguntam para Jonas assim: de quem é? Qual é a tua ocupação?
de que povo tu és? Que ocupação? Quem é você? Você sabe por que eles dizem isso? Porque fugindo de Deus, Jonas, ele se descaracteriza. Porque assim, É verdade. o egípcio, ele era caracterizado pelas suas vestimentas. É verdade. O hebreu também era caracterizado pelas suas vestimentas. Então, provavelmente ele estava vestido de uma forma de que ele não pudesse ser identificado como sendo um hebreu, né? Então o que acontece? Tava disfarçado ali, né? Se disfarçado. A pergunta que eu sempre falo, irmão, independente de calça, saia, independente de o cabelo, disso, daquilo, a pergunta que nós temos que fazer todo dia quando a gente vai sair da nossa casa para a igreja é: essa roupa aqui adora a Deus ou não? É complicado, né? Roupa adora a Deus? Roupa não tem raciocínio, ela não pode, né? Ela não pode ter expressão, mas ela entra no contexto da adoração? Será que ela vai ser certa? Ela entra no contexto? Aí eu falo pra você, aí tem aquele pessoal que gosta de falar assim: aonde está escrito? Ué, vai lá para os Levíticos. Que você vai ver que o próprio Deus falou: ó, a roupa do levita vai ser assim, a roupa do sacerdote vai ser assim. Então, roupa, ela entra no contexto da adoração. Eu entendo assim, pastor. Eu fico vendo aquela passagem lá que nós vemos lá na Bíblia, lá onde as pessoas estão carregando a Arca da Aliança, né? Eu entendo nessa parte. Enquanto um exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, o grupo de louvor tá lá, eles vão ensaiar, é um ensaio, né? Hoje a gente sabe que os jovens gostam de andar mais livres, né? Aí vai lá, sei lá, de bermuda, vai com a roupa assim normal, para o ensaio, tudo bem. Mas quando é o momento da adoração a Deus, o altar se torna de Deus. É a mesma coisa quando era a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança ficava ali parada, né? Ninguém ligava para ela, podia tocar nela que não acontecia nada. Mas no momento da adoração, que ela foi transportada de um lugar para outro, e os sacerdotes estavam ainda adorando, quando foi colocar a mão de qualquer maneira, a pessoa caiu, morreu. Fulminada, né? Então a gente tem que saber separar as coisas. E hoje o que eu vejo, as pessoas, assim, o que dá a entender, parece que as pessoas não estão tendo mais aquela reverência, sabe, de se achegar bem vestido à casa do Senhor, Lógico. né, para agradar a Deus, Quando né, a gente- bem disposto, né? Bem... Quando a gente fala sobre usos e costumes é muito complicado, né, pastor Mauro? Porque as pessoas levam pelo extremo. Às vezes as Verdade. pessoas vê a gente falando isso, acham que estão falando: os irmãos agora estão querendo colocar regra, qual roupa que a gente tem que ir na igreja. Não é isso. Mas pensa bem, pastor. Se você vai num casamento, você vai com qualquer roupa, pastor? Não, de forma alguma, né? Você tá entendendo? Você vai ser convidado para ir no meu casamento. Você vai chegar lá de bermuda no meu casamento? Você vai chegar lá de como. boné, de camiseta regada? Você não vai fazer isso. Então você tenta colocar uma roupa melhor. Quando a gente fala de sensualidade, a gente fala tanto para os homens quanto para as mulheres, né? A mulher com decotão ali na igreja, às vezes na hora da adoração, o homem ali com aquela calça apertada, com aquele estilo diferente. Isso não tem problema, isso aí não vai levar você pro inferno, mas escandaliza as pessoas que Com estão ali. certeza. Então Exatamente. é sobre isso que nós estamos falando, não que a roupa vai, porque eu tô com essa roupa eu vou pro inferno. Não é isso, a salvação não depende disso, a salvação depende de Jesus Cristo. Mas nós, como nós vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja, nós temos que estar bem vestido, bem trajado ali para chegar na igreja decentemente, né, pastor? Isso é ordem e decência, né? Então, quando a gente vê, esses tempos agora nós temos visto pessoas falar palavrão durante a mensagem. É verdade. Que escapa. É verdade. Claro que aquilo ali não é por querer. Sim. Escapa. A pessoa, ela tá falando ali e ela solta o palavrão. Aí a gente fala assim: meu Deus, que absurdo. Mas você sabe por que isso acontece? Por causa da falta de reverência. É verdade. Porque assim, o altar, ele é um local que ele tem que ser reverenciado. Mas ali não tem nada de místico, isso é misticismo. Não, irmão. O altar, o lugar onde Deus, de onde vem ali a palavra, de onde ali é entoado o louvor para a igreja, o altar, ele tem que ter uma reverência, não só o altar, mas toda a igreja em si, né? Em si. Mas quem está à frente do trabalho, ele tem que ter uma, vamos dizer assim, uma reverência maior, porque ele vai disseminar, ele vai fazer com que ele vai atrair seguidores. Hoje fala muito seguidores, né? Verdade. Ele vai atrair seguidores, né? Eu me lembro que quando eu era criança, nós brincávamos de igreja
E ali eu vou ser o Paulinho, né? O pastor Paulo, né? Eu vou ser o Paulinho. Aí o Israel, eu vou ser o pastor Adelino. Eu vou ser tal fulano. Era a referência, Era né? as referências. Verdade. Né? Então a gente pode pensar que não, mas as crianças, as pessoas que estão ali, eles olham pra gente como referência, né? Então como que vai ser a igreja? É como eu falo até nisso, irmãos. Assim, se os meus filhos não me vê orar, se os meus filhos eles não me vê buscar Deus, como que eles vão buscar Deus? Que exemplo que a gente vai poder dar pra eles, né? Exatamente. Verdade. Olha só, tem uma pessoa aqui que falou, Gerson Dias, Pastor Gerson. Gerson Dias falou assim, ó, tem muita questão aí ditas que está incoerente à Bíblia. Aí ele colocou, o que é o altar? Quem é o altar? Ele está falando aqui, pastor. Quem é o altar? Alguém quer falar sobre isso ou quer que deixar eu falar sobre isso aí? Vamos lá. Pode conversar. Não, pode. A gente conversa um Pode pouquinho a respeito. Quando eu creio assim que o pastor falou sobre o altar, muitas pessoas é o que a gente fala. Quando a gente leva pro extremo as coisas, pastor Mauro, as coisas ficam muito diferentes. Verdade. Quando nós falamos em altar, nós falamos do púlpito. Nós chamamos altar de púlpito, não Verdade. porque aquele altar é onde que a gente vai fazer o sacrifício, porque não tem mais sacrifício É verdade. como no Antigo Testamento, que é onde as pessoas faziam o sacrifício. Hoje em dia não tem mais sacrifício. O nosso sacrifício já foi feito por Jesus Cristo lá na cruz, né? Então nós chamamos o altar de púlpito, como as pessoas chamam de palco, como as pessoas chamam de o que eles quiserem, porque ali, quando é na sua igreja, nós chamamos aquilo de altar. Por quê? Porque nós Porque é chamamos, de onde sai a palavra de Deus. Agora, por exemplo, pastor Mauro, a nossa igreja, qualquer igreja que está ali, que chama aquilo ali de altar, se você sair daquela igreja e vender aquela igreja para um boteco, eles vão fazer daquilo ali um palco para um show. Então, o nome, a nomenclatura não faz diferença nenhuma. Nós chamamos o altar de púlpito hoje nas igrejas do Brasil aqui. Eu acredito que o pastor Gerson aqui, ele tá falando a respeito do altar à pessoa em si. Sim. Né? O templo, né, do Espírito Santo. Só que nós estamos falando da reverência que nós temos que ter com o altar, o lugar, o púlpito da igreja, né, da igreja. Porque não adianta, se a gente relativizar esse assunto e colocar assim, não, mas o altar somos nós, então peraí, então o que é aquilo que tem lá na frente da igreja? Eu vou ter que chamar do que agora? Fala pra mim. Sabe? Se eu for relativizar e tirar o nome, eu vou falar o quê então? Irmão, sobe aqui nesse lugar Esse aqui palanque. que o irmão vai trazer a palavra, sobe aqui no palanque. Sobe aqui no altar. As Então, pessoas irmão, né? Quando a gente fala altar, a gente tá falando do púlpito, a gente está falando do lugar onde o pregador ele vai trazer a mensagem, a gente está falando do lugar aonde o irmão que vai louvar, o levita ali, o grupo de louvor, ele vai apresentar o louvor dele para Deus, né? Então esse é o altar que nós estamos falando de reverência com o templo, nós estamos falando de algumas práticas que tem sido prejudicial no contexto da igreja atual. E muitos desses erros estão nesses pequenos detalhes, que parece que não é nada. Verdade. Mas é só o altar. Aquilo não é o altar sou eu. Então beleza, vou subir lá de qualquer jeito, sem reverência nenhuma. É verdade. Amém. E o nosso irmão Eugênio Lima tá aqui mandando, Deus não habita no meio de bagunça. Amém. Eita. Glórias a Deus, graças a Deus. Estamos aqui com o nosso querido pastor Marcos Felipe. Amém. Numa conversa maravilhosa e abençoada aqui nesta tarde, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas, irmão Hugo, tem mais alguns aí, patrocinadores aí, né, que nos ajudam a fazer o programa. É isso aí, pastor Mauro. É isso aí. O nosso patrocinador, nosso querido Enio Andrade, da Escola Batista de Fé Reformada. Pastor Mauro, você quer conhecer a palavra de Deus, né, pastor Mauro, se aprofundar aí na palavra de Deus, o Seminário Batista de Fé Reformada aí, ó. Tá vendo aí, ó? Seminário Batista de Fé Reformada, nosso querido pastor Enio Andrade. É muito fácil de você entrar em contato com ele, pastor Mauro. E lembrando que você, entrando em contato com o nosso querido pastor Enio Andrade para fazer o Seminário Batista de Fé Reformada, você tem um preço especial, pastor Mauro, muito baratinho. A pessoa quer aprender ali, é muito fácil. Deixa eu passar de Fé Reformada, pastor Mauro. Maravilha, irmão. Maravilha. Nosso irmão pastor André Tavares está entrando aqui também. E ele está citando algo aqui interessante aqui, que eu lembro. É assim, parece que as coisas vão mudando no decorrer do tempo. Mas eu lembro disso aqui que o pastor André ele tá falando aqui, né, moço? Para qual finalidade é feita a pedra fundamental em construção de uma igreja? Pastor Marcos, eu não sei se o senhor é dessa época, mas eu lembro disso também. Eu lembro
Eu lembro até quando nós construímos aquela igreja lá embaixo, lá no Sabiá. Lembra quando a gente construiu Sim. aquela igreja no Sabiá lá, que a gente carregava até latas de água nas costas ali para construir aquela igreja. A primeira pedra, o primeiro bloco que foi colocado, parece até algo assim. As pessoas vão pensar como algo místico, não sei o quê. Mas eu lembro que o primeiro bloco que foi colocado lá, nós oramos pelo primeiro bloco que foi colocado ali. Foi dito ali, né? O pastor, ele estava até ministrando lá, o pastor José de Andrade, até um abração pro meu grande amigo, o pastor José de Andrade, até falou: essa aqui é a pedra fundamental da igreja. Olha, pastor Mauro, isso é muito interessante. O pastor Gerson, ele falou assim, pode ser um palanque. Palanque é usado por político, né? Verdade. Então veja só, como que irmãos, a cultura evangélica, os nomes dados, por exemplo, tem muita gente que, mas isso é para os judeus, mas a gente gosta de usar, por exemplo, varão, Verdade. varoa, Com certeza. isso faz parte, a gente é evangélico, nós somos o povo de Deus, nós temos uma linguagem diferenciada. Mas eu não sou judeu, eu não sou, né, eu não nasci em Israel. Mas, varão, é uma linguagem, isso é saudável. A pedra... Antes de você falar isso aqui, deixa eu falar o que significa palanque aqui pelo dicionário, aqui, nosso dicionário português aqui, diz aqui, ó, o que significa palanque? Olha só que diferente, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Tablado com degraus para participantes ou espectadores de evento ao ar livre. Então, quer dizer, o palanque, ele não pode ser isso aí, porque ele é um tablado com degraus para participantes e espectadores ao ar livre. A igreja não é ao ar livre, é dentro do templo, com aquele púlpito. Aí a gente vai lá para o próprio Esdras, quando ele vai ler em praça o livro pública, da lei lá, né? ele lê num púlpito. Verdade. É a primeira vez que você vai ver púlpito. É a primeira na Bíblia. referência que se dá a púlpito dentro da Bíblia, né? Da Bíblia, né? Então, é que assim, se a gente for relativizar e tirar todo por exemplo, a pedra fundamental, isso, irmão, tem costumes que é bom a gente guardar. Verdade. Sabe? Tem costume que tudo bem, esses costumes... Por exemplo, tinha muita gente que pensava que o costume salvava, né? Que o costume, se você deixar de fazer isso, você não vai ser salvo, né? A gente nada anula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? A palavra diz que, Romanos 10:9, a saber que se com a tua boca confessares em creres que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, nada apaga isso, né? Aceitou Jesus e creu em Jesus, creu no Senhor, a pessoa é salva. Só que assim, o bom costume, irmão, não sabe, eu acho saudável, eu acho gostoso, eu acho legal. Bom, bora, mano. Amém? E aqui o nosso querido pastor André Tavares está aqui mais uma vez. Não, ele já disse aqui, André Tavares. Ele estava aqui, altar na Bíblia. O Gerson aqui tá debatendo aqui, né? Ele fala aqui, ó, altar na Bíblia, no Velho Testamento, é lugar de sacrifício. E foi falado isso aí, eu falei sobre isso. Altar nos dias atuais somos nós. E nenhum lugar mostra isso na escritura, que altar nos dias de hoje somos nós. Templo é sacerdócio real, onde habita o Espírito Santo. Na igreja, reverenciamos altar pelo fato de ser uma igreja, local de adoração. Ok. Amém? É isso aí, pastor Mauro, altar na Bíblia é como nós falamos, no Velho Testamento era um lugar de sacrifício. Ô, pastor Gerson é meu amigo, vou perguntar pra ele. Pastor Gerson, vocês chamam na sua igreja o altar de palanque? Só uma pergunta. Olha só, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Nosso querido irmão Gerson Dias está falando aqui. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre Bíblia. Me convida um dia. Pastor, você está convidadíssimo para vir aqui no programa. Glória a Deus. Graças a Deus, lá no mês de junho nós temos aí. É isso aí. Nós temos aí a agenda aberta aí. Vamos quiser vir aqui. Deixa o seu telefone aí que a gente vai fazer um contato com você, tá, pastor? Você vai estar aqui com a gente aqui. Manda o seu telefone aí para nós agendarmos um dia aí, pastor Gerson. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E é muito bom, gente, pessoal, as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio ou nos assistindo pelo YouTube, Facebook, é muito bom quando as pessoas mandam as perguntas para nós aqui. Verdade. Porque nós temos dois pastores aqui para comentar sobre o assunto. Nós, como o pastor falou no começo aqui, nós não somos donos da verdade, né, pastor? Nós temos a escritura como nossa base aqui e a gente vai vendo o que a escritura vai falando, entendeu? O que a gente não pode ter é querer ser o dono da verdade, achar que nós estamos certos em tudo, mas não, nossos ouvintes aqui têm sempre a razão nas coisas que eles falam aqui, pastor. É verdade, nós temos que respeitar as linhas de pensamento, né, meus amados, assim, mas sempre entrar num senso comum, né, irmão? Isso.
Isso. O pastor Jefferson falou assim, não chamamos não, pastor Marcos. Aí tá, mas irmão, assim, sabe, é interessante isso porque esse debate que o pastor Gerson, ele trouxe aqui, luz, porque assim, o que acontece? Hoje, muitas pessoas, elas falam isso, a igreja sou eu, mas a igreja sou eu é coletivo. É coletivo, isso. Uma pessoa é membro. Verdade. É membro Verdade, de um verdade. corpo. E se é um membro de um corpo e não vai para a igreja, é o filho pródigo. Verdade, a certeza. igreja pra ser igreja. A igreja. É um chamado desigrejado, né? Então o que acontece? A igreja, ela sou eu, por exemplo, se eu tô morando lá nos Ribeirinhos, lá no meio de uma aldeia, não tem uma igreja, então a igreja sou eu, porque eu não tenho como ir até uma igreja. Mas se eu moro perto de uma igreja, se eu congrego numa igreja e tô desigrejado, então eu não sou a igreja. E isso talvez seja... Desculpa se eu estiver errado. E isso também é também um motivo que muitas pessoas estão se esfriando na fé, né? Elas também acham que não precisa mais estar indo na igreja para adorar a Deus. Elas acham que dentro da sua própria casa pode estar adorando a Deus. A gente já falamos sobre isso aqui, gente. Trouxemos um estudo sobre isso. É preciso sim estar dentro de uma igreja, porque você estando fora da igreja, aquilo que nós estávamos falando. Na época, aí, um exemplo que nós estávamos falando aí da época das lives, né? Que teve a pandemia e tal. Até hoje, graças a Deus, é bom fazer lives, né? Mas as pessoas estavam frisadas na live. Mas será que ela vai ficar ali as 2 horas conectada ali, assistindo aquela live? Vai chegar um momento que ela vai querer, sei lá, tomar uma água, tá de bermuda ali, assistindo ali, sei lá. Será que ela vai ter aquela reverência? Mesma reverência que tem na igreja, ela vai ter? Ela achando que adorando a Deus em casa é melhor? Né? Então a gente tem que rever se às vezes as pessoas estão se esfriando na fé por causa disso, porque perderam essa importância de ir à igreja. Acho que em casa é bom. Muitas pessoas que tem uma autoridade, às vezes não obedece à autoridade espiritual na igreja, ao pastor, ou à sua liderança, e acaba colocando que a igreja sou eu. A igreja, para ser igreja, tem que ser nós, temos que estar coletivo. junto, né? Tem que estar junto com as pessoas. E muitas das pessoas falam, eu sou a igreja hoje. Não, você não é a igreja. A igreja somos nós, quando nós estamos reunidos. É a chamada eclésia, O né? peixe é o cardume, certo? Verdade. Mas o peixe sozinho, ele é o cardume? Não. Você tá entendendo? O peixe, ele pode dizer, o cardume sou eu, de fato. Ele é parte do cardume. Mas ele, para dizer eu sou o cardume, ele tem que estar ali junto com os Verdade. outros. Sim. Né? Então, o pastor André, ele estava falando aqui que dentro da pedra fundamental de algumas igrejas é colocado um inário. É que subiu aqui A pedra fundamental é colocada uma Bíblia, inário, estatuto da igreja e manual da igreja. Exatamente. É costume, né? Isso, é porque não dá pra gente é. saber em que contexto foi colocado, né? É verdade, porque Então, mas é um costume. É porque se você pega ali a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, eles não fizeram isso. Eles não colocaram a Bíblia, o inário, o estatuto da igreja, essas coisas, até porque não tinha isso. O que eles fizeram foram depois, com o tempo, eles fizeram lá o didaquê deles, que era algo Que era a eles doutrina, isso, né? que era a doutrina A que eles chamada seguiam, doutrina, isso, é. doutrina sã doutrina, né? Isso, né? A doutrina sem mancha, não do que como tá E hoje. na né? igreja, o que é chamado a pedra fundamental é Jesus Cristo. É Jesus chamado a Cristo, é pedra verdade. fundamental. Mas é como o pastor tá falando, é o costume, né, que tinha na época, talvez seria um veículo de fé que as pessoas tinham de orar antes ali de construir a igreja, né, pastor? Aham. Então, eu tenho alguns costumes assim, tem alguns costumes que eu sinceramente, eu não vejo problema em alguns costumes, sabe? Por exemplo, espiritualizar. Tem gente que espiritualiza demais e tem gente que não verdade. espiritualiza mais nada. É verdade. Que ele acha que tudo é obra do acaso. Outro dia tinha um pastor cantando lá na igreja, dentro da igreja, aquela música lá, o acaso vai me proteger. Isso é triste. É triste, um cantor gospel O acaso cantando vai também, o acaso vai me proteger, né? Então, mas assim, as pessoas, elas espiritualizavam tudo, hoje em dia não espiritualiza nada. Tipo, eu lembro da época que a gente ia pro monte, pastor Mauro é dessa época, eu acredito que o irmão também. A gente ia pro monte e falava, irmão, vamos orar e ficar em vigilância, porque o inimigo tá furioso. É verdade. Mas nós íamos naquela reverência, né, pastor? Nós íamos lá, orávamos. Não é que o local é algo que não dá pra gente explicar. Não é que o local é santo, não é nada disso. Mas é algo, sei lá, que nós talvez íamos firmados naquele pensamento e Deus falava mesmo ali, né? Fazia a obra mesmo ali. A gente via ali coisas sobrenaturais de Deus ali que não dá pra explicar. Mas se a gente for explicar pra geração de agora, ninguém vai entender isso. Eu já vi paralítica andar com a perna fina, assim, mais fina que um braço.
né? Não é pagou e a pessoa que andava sentou na... Não, eu vi assim, paralítica andar com o braço, com a perna, uma mulher bastante assim, acima do peso, ela andando com a perna que estava com os músculos totalmente atrofiado. E assim, ali o irmão liberou uma palavra, um amigo meu, né? Liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher, ela levantou da cadeira de roda. Impossível, você olha assim e fala, meu Deus, não tem como essa mulher tá andando. Porque ela precisaria de uma fisioterapia para pelo menos tentar ficar em pé. É verdade. Ela não, assim, ela levantou assim, né? Então, irmãos, a gente crê nesse evangelho, a gente crê no evangelho de sinais, a gente crê no que Deus ele faz, né, através dos dons espirituais. O que hoje o grande problema é que muitas das vezes quem está usando os dons está usando para benefício próprio. É verdade, pastor. E às vezes a gente fica criticando, mas nós não usamos esses dons. Com certeza. Você entendeu? E o dom foi derramado para todos. Pastor Mauro, Pra deixa eu todo mandar um aquele abraço aqui para as pessoas que estão entrando aqui agora. O pessoal começou a entrar no finalzinho do programa. Nós estamos a 3 minutos para acabar o programa. O nosso querido André Tavares, que participou com a gente aqui hoje, grandemente aqui. O nosso irmão Gerson Dias já está convidado para participar um programa com a gente aqui. O André Tavares mandou uma mensagem para a gente aqui. Não deveria ser vendido um imóvel da igreja para outra finalidade. Verdade, não deveria mesmo. Mas às vezes as pessoas vendem, né? Às vezes as pessoas estão as cadeiras, vão trocar de cadeira, tem que vender as cadeiras. Aí as pessoas usam aquelas cadeiras para outra finalidade. Mas é complicado. O nosso querido Pedro Vicente, mandando um abraço para você. Pedro Vicente que participou com a gente aqui, né, pastor Mauro? Pais queridos. Pedro Vicente. E é isso aí. André Tavares, mais uma vez. Se o instrumento dedicado à igreja não pode ser utilizado para outra finalidade. Ele falou isso aqui. Mas vamos que vamos, né? Pastor, nós tem 2 minutos para nós terminar o programa. Manda um abraço. Nossa, a hora passou. Manda um abraço aí. Já despede das pessoas aí. Pode deixar como o seu final aí, pastor. Pode mandar uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Mandar um abraço para todos que nos assistiram até agora. Bom, ouvindo aqui o nosso pensamento, o nosso bate-papo, né? Eu não quis trazer aqui um material teológico para poder... Amém. Até porque, irmãos, eu acho que o bate-papo ele tem que ser bastante natural. Tranquilo, natural. Verdade, espontâneo, né? A gente não veio aqui para dar uma aula um pro outro, né? A gente veio para ouvir. Verdade. E ouvir um outro e tentar conversar. Então, é claro que você ouvindo a gente às vezes vai falar, poxa, mas eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu acho que é isso, eu acho que o ponto seria esse. E é natural que isso aconteça, né? Quando a gente está ouvindo alguém pregando, normalmente a gente fala, poxa, mas eu falaria disso. E assim, Verdade. né? Dono da verdade é Jesus. Né? Verdade. Ele é a verdade, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai... Então o dono da verdade é Ele. Então nós não somos donos da verdade, apenas estamos conversando sobre esse ponto, que é um dos, né? E eu espero que tenha abençoado a tua vida. Grande abraço, pastor Gerson Dias, né? Grande amigo. Canta também uma Ele benção. falou que você tem o telefone dele, pra você passar pra gente aí Passa depois, pra nós. gente conversar com ele. O André Tavares também já tá convidado também, não? Tá convidado. Ele vai Isso. ser o último desse mês. Eita, Andrezão, estamos esperando você aqui, hein? Benção pura. Benção pura, graças a Deus. Fábio Lopes também, que é o meu segundo dirigente lá. Vamos que Maravilha, vamos. manda o e- telefone dessa galera aí. Pastor Daniel Carlos, todos. Irmão, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, tá bom? Me perdoa. Deus abençoe a todos. Vocês são muito importantes aí pra nossa vida, pra nossa trajetória. Amém. É isso aí, pastor. Pastor Marcos, para nós foi uma honra, amém, a presença do senhor aqui e vamos convidar mais vezes, tá? Foi edificante, gostamos mesmo, foi maravilhoso. Vamos fazer né, mais um irmão? programa, né, pastor? Nós nem seguimos o roteiro aqui, né? O Espírito Santo aqui foi quem direcionou tudo. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, sua vida, família e ministério. E o senhor sabe que nós somos grandes amigos, é o tempo aí, né? A correria do dia a dia que não dá pra gente estar junto mais, sempre, né? isso. Mas é benção pura, né? Deus Aí, abençoe. deixa eu ler a última mensagem aqui. Marcos Felipe, acho que foi você, né, pastor? Sim. Mandou, você que mandou um beijo pra sua esposa ou a sua esposa mandou pra Não, você? ele Como foi? mandou. Como que é? Simone, beijo, meu amor, te amo, É que a gente Simone. usa o mesmo Facebook. Então é isso aí. Beijo, meu amor, te amo. Sua esposa te ama, pastor. Beijão, Meus meu amor. amados, fica com Deus. Nós já estamos aqui no finalzinho, pastor. Já acabou, já passamos do tempo aqui, pastor Mauro. Daqui a pouco, Daqui a pouco, família nas mãos de Deus. Não saia daí. Não perca por nada esse programa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. até a semana que vem, em nome de Jesus, fiquem na paz. Amém. Tchau, tchau.
Termina agora o Chiquina Podcast. Te aguardamos na próxima semana, neste mesmo horário, com mais temas polêmicos para serem debatidos à luz da palavra de Deus. Não percam! Próximo programa do Chiquina Podcast. Coronavírus. O que você precisa